eu estava em hipotermia e ainda não sabia. Portanto, achei que ia parar a bike e ia tudo correr bem. Quando finalmente já ali um bocadinho brain fog, confusão mental, muito, muito, muito frio nas mãos, e para a bike, percebi que, olha, eu vou ter que acampar aqui. A minha vida era calorias e abrigo. Só isso. E isto dá-te um grau de simplicidade. Até é engraçado, porque depois olhas para as realidades que estão cá, do trabalho, das relações, com tudo, não é? Com família, com amigos, etc. Bem, vês tão na terceira pessoa, tão longinho, que apanhas ângulos e tens ideias de fazer coisas que cá podias passar o resto da vida a pensar nisso e não te ias lembrar. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Há caminhos que não se percorrem, sobrevivem-se. E depois há a Silk Road Mountain Race, uma linha fina, desenhada nas montanhas do Quirguistão, onde cada curva parece perguntar: tens mesmo a certeza? Hoje recebemos alguém que não só respondeu sim, tenho a certeza, como voltou para contar, o João Pombinho. Um viajante inquieto, desses que não procuram paisagens, procuram limites. Desses que entendem que a bicicleta é só desculpa, o resto é altitude, silêncio e aquela solidão que às vezes salva. Ao longo desta conversa vamos perceber o que é pedalar por passagens a mais de 4.000 metros de altitude, dormir onde não há nada e acordar sem saber se o dia vai ser só duro ou impossível. Vamos falar de falhas mecânicas, de calor que estala e de frio que corta. E aquela coisa que ninguém treina, a voz interior quando o corpo já não quer e a mente ainda não sabe se aguenta. A Silk Road não é uma prova, é um espelho. E o João vem aqui mostrar-nos o que viu refletido quando o mundo à volta desapareceu. Bem-vindos ao Viagens a Pedal. Hoje seguimos pelas montanhas. Olá, João. Bem-vindo. Olá, Rui. Obrigadíssimo pelo convite, Ora, pela oportunidade de partilhar. Isto foi uma viagem particularmente densa, particularmente rica. Tem, se calhar, bastantes perspectivas. Algumas dessas que falaste serão as mais interessantes. Se calhar começar aqui só por fazer uma breve consideração. Esta prova, além de ser uma viagem, que é uma grande viagem, é também algo que faz parte de um percurso que tenho estado a fazer ao longo do tempo, e que anda muito à volta disso que falaste, de descobrir um bocadinho a mim mesmo, testar os limites e, se puder, juntar o útil ao agradável, melhor ainda, e conhecer mais um recantinho do mundo. Muito bem. Então vamos começar pelo princípio. Qual é que é a primeira memória que tu tens de uma bicicleta? Essa é interessante. Acho que é inevitável. A bicicleta do meu avô, provavelmente era maior e mais alta que eu, era assim um animal de trabalho, daquelas que levavam carga, que já o bikepacking, antes de se chamar bikepacking, já existia, já o meu avô ia à pesca com ela, ia para todo lado, aquilo que era preciso fazer. Com aqueles cestos atrás de plástico. Sim, exatamente, com o elástico, uma plaquinha gravada a metal com o nome dele, mas um workhorse completo. O meu pai já era diferente, portanto o meu avô se calhar tinha um bike que era um workhorse, o meu pai tinha uma bike lindíssima, azul celeste, toda a Dura Ace, que era o meu encanto, e dos meus amigos que iam lá à casa ficámos todos a babar na bike, super leve e super racing, não é? O super leve para a altura, não é? Super leve para a altura, evidentemente. E depois a minha, não é? Esta é a terceira geração, uma BMX. Foi uma BMX super colorida e que deu muitas boas com aquela voltas. esponja à frente, para as pancadas. O clássico, aqueles pedais que ficavam marcados nas canelas e um amortecedor que teve bom uso. E depois disso, como é que tens feito a tua relação com a bicicleta? O que é que tens... Olha, foi evoluindo ao longo do tempo, teve várias fases. Eu não fiz ciclismo por desporto, nos escalões jovens fiz muitos desportos diferentes, nenhum deles foi ciclismo, e ciclismo foi sempre o espaço mais de lazer. Portanto, eu fiz ténis competitivo, hóquei em patins, handball, montei a cavalo, rugby já na universidade, e a bicicleta teve sempre em paralelo como aquele desporto que não fazia por desporto, fazia sempre por paixão. Uma paixão que eu e o meu pai tínhamos, portanto, seguíamos tudo o que era as grandes voltas, tínhamos as revistas todas das bikes, portanto, éramos mesmo os dois fanzaços da coisa. E curiosamente, a bicicleta volta a reentrar na minha vida já numa fase casado, praticamente a ter filhos, e numa altura em que estava a precisar já outra vez também do ramo do desporto. A paixão não era suficiente, portanto, arranjei um rolo de treino em casa. Na altura não era nada destes rolos sofisticados, era um rolo ainda mecânica antiga, mas ainda assim já me dava para treinar. E pronto, começava a fazer aquelas voltinhas, comecei a fazer, sei lá, voltas de fim de semana, saía ao fim do dia, às vezes à noite, dava com as luzinhas por Lisboa fora e arredores, mas era uma coisa mais de manutenção,
propriamente do que qualquer outra, numa primeira fase. Depois começou o bichinho dos Troia Sagres, dessas voltas um bocadinho maiores, mas que não era uma coisa, como é que ia dizer, não me durava o ano todo, não era homogénea. Sim. Ou seja, era o meu reset mental de fim Sim. de ano, eu estivesse em que estado estivesse, sei que vento de frente, chuva, não sei o quê, era a minha purga mental de fim de ano. Era ir fazer o E quando é que fizeste pela primeira vez uma viagem de bicicleta com uma pernoita? Ou seja, não fosse só uma distância longa? Sim, provavelmente terá sido a fazer a N4, Sim. que tem um significado particular, porque ela tem uma curiosidade. Ela começa no Montijo, para ir no quilómetro 11, se não me engano. Não tem quilómetro, do 0 a 11 não Não, existe, porque foi projetada desde o início para começar do lado de Lisboa e numa ponte que nunca foi concluída, e portanto ela começa no Montijo, Ok. no quilómetro 11. Portanto, a fazer fé no projeto de que esse seria o quilómetro 11. É um fato curioso. Depois, aquilo percorre a estrada do meu Alto Alentejo. Portanto, eu sou de Évora, vai ali por Vendas Novas, passa um bocadinho a norte de Évora, Estremoz, portanto, aquele caminho todo ali de Borba, Elvas, e vai cruzar, portanto, termina na entrada em Espanha, não é? Justamente numa ponte, depois do bairro da Guarda Fiscal. Portanto, onde o meu pai morou, o meu avô era guarda fiscal, nessa altura, na Raia, e portanto era uma viagem com algum significado, porque depois acabei por fazer a pernoita no parque de campismo de Elvas, e de manhã fui à aldeia de Jurumanha, que foi onde o meu pai nasceu. Pá, tem uma vista espetacular ali sobre o Guadiana, e portanto eu diria que essa foi a primeira vez que levei um kit de bikepacking, portanto um saco de cama, um colchão insuflável, o fogareiro, a refeição desidratada, etc. Foi essa voltinha na N4, Ok. que não foi mais do que um night over, mas que Foi bom. deu para fazer aquele ciclo. E que viagens, depois dessa viagem, até chegámos aqui à Silk Road, que viagens de bicicleta é que te foram preparando para... Viagens nesse registro, portanto, multidias Sim, multidias. e de night overs, terão sido, bem, o Portugal Divide, necessariamente. Isto depois teve aqui um caminho entre viagem, entre a competição e os limites. Portanto, eu acabei por, quando entrei um bocadinho no mundo das ultras, que foi um dia que decidi fazer Troia, Sagres, Troia e voltar, e percebi que aqueles 200 quilómetros, que era a minha unidade, pronto, é que eu estava habituado, conseguia encaixar duas no espaço de um dia. E isso já me dava aso para, ok, então no dia a seguir, desde que seja sustentável, desde que descanse bem, desde que consiga arrancar em condições no dia a seguir, posso voltar a fazer o mesmo. Portanto, percebi que havia ali um bloco mínimo de repetição que eu teria que conseguir para fazer assim, expedições mais alargadas e, em particular, provas de outra distância. A primeira foi justamente o Portugal Divide. Eu, nessa altura, filo em preparação para o North Cape 4000. Portanto, eu tinha-me inscrito para o verão a seguir, para agosto, e o Portugal Divide acabou por ser um teste, uma calibração de equipamento, Agora, só configuração. para quem não nos está a ouvir e não conhece, o Portugal Divide é uma prova que toca os extremos todos de Portugal, não é? Extremo Exatamente. norte, extremo Extremo oeste. Portanto, este, desculpa, no Mirador de Penhas de este, Torres. depois o ponto mais alto, ponta oeste, centro Geodésico, geodésico, a Vila da Reia, ponta oeste, Cabo da Roca, e cá em baixo, a Praia de Faro. Praia de Faro. Ok. Justamente. E são 2000 quilómetros, ou quase menos, 1000 e... depende. Não, consegue-se com boa rota, consegue-se um bom bocado menos, cerca de 1200, Ok. por aí sim. Depois é uma questão de fazer trade-offs Ok. com altimetria. Ok. E o Norte Cabo de 4000, suponho que 4000 quilómetros. Por acaso, naquele ano foram 4500, foram Mais 500. 4480, mas a prova varia. Portanto, todos os anos ela tem traçados diferentes. Aquele foi um ano particularmente feliz porque envolveu 11 países, ao contrário dos 5, 6 que é normalmente, foi pelo Bloco de Leste. E, portanto, hoje em dia, até por condições geopolíticas, aquela zona ali de passagem da Ucrânia e tudo já não é próximo. Portanto, a zona da Polónia junto à fronteira e depois as repúblicas bálticas já não é tão linear, e abandonaram esse percurso durante os anos. Isto já foi em 2021, mas pronto, eu tive sorte, apanhei um ano assim de caderneta cheia e pá, foi uma viagem espetacular. Foi mesmo enciclopédica, porque ainda por cima foi ali no pós-Covid, ainda com restrições. Portanto, eu saí de Lisboa com uma vacina acabada de tomar, que dava-me para entrar em alguns países, mas segundo o critério de outros países já não dava. Começa em Itália, em Rovereto, tipicamente, e depois passa por Eslovénia, Hungria. Pá, na Hungria passa-se pelo Lago Balaton, que são 70 ou 80 km de lago, é uma cena incrível.
E depois, na passagem para a Eslováquia, dá-se esse episódio interessante de que eu, stricto sensu, pelas regras de vacinação e pelos timings que variavam país a país, eu não tinha tempo suficiente sobre a segunda dose para entrar na Eslováquia. Portanto, tive que esperar ali na fronteira até às 2, 3 da tarde. Os tipos foram almoçar e eu entrei literalmente a salto lá para dentro. Conhecia a lei e, portanto, se me apanhassem já lá dentro, não a cruzar, mas já lá dentro, eu tinha direito a sair do país, Ok. desde que o fizessem 24 horas e em direção à fronteira onde tivesse um bilhete de avião. E tinha, era a norte, portanto ia-me safar sempre. Já tinha o plano feito. Se batesse com o nariz na porta, era uma volta mais tramada, porque tinha que dar a volta pela Áustria e ia ser mais complicado, depois para entrar na Polónia. Retomando a rota, portanto, da Eslováquia para a Polónia, depois Lituânia, a Letónia e a Estónia. A Polónia acabaram por ser 2 dias, aquilo é gigante. Estónia, atravessado de ferry para a Finlândia, 2 dias de Finlândia, e depois no último dia, então, cruzar lá para o norte, na Noruega, tem um túnel para a ilha de Maiorga, e acabar lá em cima, no Norte Cap. E isso é coisa para durar quantos dias? Isto é coisa pouco menos de 2 semanas. A apertar dava para fazer em 13 dias, pronto, mesmo no estado de forma que eu estava. Eu acabei de fazer aos 14, se não me engano, também porque não fiz noite. Houve ali um acidente chato no início com uma colega nossa de prova, portanto, chato de uma forma, portanto, o mais chato pode ser. Até houve gente que abandonou a prova. Portanto, houve ali um ponto de decisão em que queres mesmo voltar à estrada, queres mesmo terminar isto, pronto. E houve pessoas que pronto, não se sentiram confortáveis. Eu arranjei aquilo, fiz uma sessão, um compromisso, e acabei por dizer, olha, não vou andar de noite, portanto, pedalo só até a hora de jantar, não faço noites, mas portanto, vou prosseguir e vou até ao fim. E assim foi, portanto, demorei mais um dia qualquer coisa do que tinha previsto, mas aquilo depois acaba por... muda um bocado o chip, a meio caminho. E o que é que te faz, o que é que te fez avançar e não desistir? Eu não tinha um real motivo para desistir. Não é? Eu costumo sempre pensar e dizer, se eu fizer 4.500 km aqui na Marginal, provavelmente vou ter um acidente ou dois. E, portanto, não é certamente numa prova onde eu já viajei, já lá estou, carregar no botão e voltar atrás, não é eu apareço a minha casa assim a estalar os dedos. Portanto, é um processo chato, vou arrefecer, vou pensar mais a frio e nunca consegui projetar esse momento sem olhar para trás e dizer, epá, devias ter ficado, aguentavas um bocadinho, esperavas, davas a volta, não é? E aquilo era só, entre aspas, um fator psicológico e de gestão de risco, não é? Muitas vezes são fatores mecânicos, da bicicleta, avarias mais chatas, muitas vezes são fator físico, não é? Nas provas, sobretudo aquelas que são feitas num registro mais de prova, e com tempo fechado, por exemplo, a RAM, depois, podemos falar brevemente, é um exemplo a seguir, são aquelas onde a vertente psicológica e a vertente física são mais levadas ao limite. E, portanto, essa questão até se põe de uma forma ainda mais dura aí. O quanto é que tu queres mesmo terminar? E olhando para trás, a resposta tem sido sempre, olha, qualquer um dos motivos que me poderia levar a não terminar a prova, iria estar lá no dia a seguir na mesma. A diferença é que eu poderia ter a prova no saco ou não. E, portanto, acabei sempre por continuar. Em 2 casos, isso já me levou ao hospital e a voltar para concluir a prova, quer numa randonnée, um brevet de 600 para qualificar para o Paris-Brest em Espanha, quer no próprio Portugal Divide, no último dia, e fico sempre descansado porque acabei por tomar a melhor opção, portanto, sem ser destravado no sentido de vou acabar no matter what, não é esse o ponto, mas é pensando friamente, dá para terminar ou não, dá para terminar em segurança QB sim ou não, e fiquei sempre melhor servido com a decisão de, com calma, levar a coisa até ao fim. Até ao fim. Ok. Portanto, acabas o North Cup. A seguir, até chegar à ideia de fazer aqui a Silk, o que é que aconteceu? Houve outras provas pelo caminho. Portanto, eu no fim do North Cup e no último dia, que foi a primeira vez que meti 2 semanas de ciclismo constante e meti dias em cima, lá em cima, curiosamente, no nascer do sol, que é que o sol puxa às 11h30 da noite. Portanto, aquilo é feito em agosto, é pouco depois daquele par de semanas do sol da meia-noite. E tive o privilégio de ver o sol nascer cerca de 1 da manhã. Portanto, nunca chegou a ser de noite. É um sol lindo, laranjão, e eu percebi que uma das coisas que eu queria muito fazer e que tinha, de alguma forma, tinha enquadrado aquilo num percurso. Portanto, o meu pai, entretanto, deixou-nos pelo caminho, assim, de uma forma inesperada, e uma boa parte do percurso que eu faço nas bicicletas, na viagem, na exploração de limites, de percorrer uma bucket list assim bem longa, também tem um bocado a ver com isso. Não só uma forma de homenagem, mas é uma forma de eu lidar com a coisa e de voltar a conviver com coisas que gosto e que me dizem muito. E percebi que aquilo das 2 semanas se calhar não era tão inalcançável. Decidi fazer a RAM, e ao decidir fazer a RAM
acabei por ter um percurso de preparação. Portanto, eu obviamente tenho um conjunto de treinos que faço de base e podemos falar um bocadinho sobre isso, mas tento, também por questões de tempo, não é? Trabalho a full time, montar um calendário de provas que me leva a treinar e preparar progressivamente para outras. Nesse percurso, portanto, para além Explica só o que é a RAM. a RAM é a Race Across America. Até é uma prova, não é uma viagem, faz-se uma viagem, mas aquela é uma prova non-stop que tem um objetivo bastante agressivo. É um cromo, se não o cromo do Ultra Endurance em estrada, de fazer em menos de 12 dias costa a costa, nos Estados Unidos. É feito com uma equipa de apoio, portanto, com carros atrás, atravessam-se desertos, atravessam-se cadeias montanhosas e, pronto, a matemática não engana, são no mínimo 400 km por dia, com menos de 400 km de média por dia não se acaba. Sendo que se atravessam muitas condições extremas, atravessam-se ali, portanto, limites físicos, psicológicos e de determinada ordem, logísticos, que me puseram em sítios bastante mais desconfortáveis e até desenharam limites onde eu não voltei, nem sequer na Silk. Agora, é uma prova com um mindset completamente diferente. Normalmente as pessoas acham, bom, é isto por ser acompanhado, se calhar não é tão duro, foi muito mais duro a Silk, não foi? E não é verdade. Não, são coisas diferentes, é mesmo uma prova de natureza diferente. A verdade é que a preparar-me para ela, e porque normalmente este tipo de preparação toca em várias vertentes, não é? A parte mais física, a parte logística, o mental. Há marés que sobem todos os barcos e, portanto, nós quanto mais preparados estivermos, quanto mais rotação, mais traquejo tivermos no tipo de provas, melhor. Portanto, acabei por fazer também no lead-up para a Silk, fiz o Bassarrão, por exemplo, que é fora de estrada, são ali cerca de uns 4 dias, 700 e qualquer coisa quilómetros no País Basco. Fiz também cá o Biking Man a Portugal, noutro registro, portanto, em estrada. E neste ano, que foi um ano de lead-up mesmo para esta prova, acabei por fazer o Cape Epic, portanto, BTT bastante mais técnico, uma prova por etapas, mas que também ajuda, tudo ajuda aqui, em março. Depois acabei por fazer em abril, portanto fiz alguns trails longos também, é outra vertente que eu também trabalho e que acaba por dar aqui um bocadinho de consistência, de preparação, e não vou dizer que me ajudou diretamente no Hike a Bike, mas garantidamente não desajudou. E depois fiz outras provas cá em Portugal. Fiz o Gravel Birds, portanto, já com um setup muito mais carregado do que devia, já a pensar na Silk. Portanto, fiz um setup 80% do que ia levar para a Silk, para ensaiar equipamento, o peso na bike e tudo isso. Portanto, fui overgeared para fazer o Gravel Birds e foi uma sova valente. Depois fiz o Heading Southwest, também cá no outro registro, em estrada, mas também em preparação. E no fim de junho, se não me engano, fiz o Transpirineus, aí mesmo deliberadamente para meter acumulado, para meter carga nas pernas e também com um setup um bocadinho mais pesado do que faria se fosse lá só para ter o resultado na prova diretamente. Portanto, este lead-up de 4 ou 5 meses, depois com um mês de descanso, mais de afinações de equipamento, de treino de hike a bike, cheguei a pôr a bike às costas, para ter aqui em Monsanto, na Quinta das Coxas, ao pé de onde moro, com a bike às costas. Portanto, tentei ensaiar cenários específicos de prova que fosse encontrar lá na Silk. E quando é que percebeste que a Silk não era só mais uma ultra, mas que era outra liga de dificuldade? Talvez em 2 momentos. O primeiro foi o que me levou a ir. Senão, se fosse só mais uma ultra, dificilmente ia. É um incómodo grande, é uma viagem grande, há coisas muito mais giras, mais giras no sentido, coisas que podia fazer aqui ao pé com mais facilidade. Com um binómio de facilidade de acesso e o bang for buck seria maior se fizesse aqui ao pé. A Silk, se eu não me tivesse apaixonado pela prova e aquela mística toda da Rota da Seda, de ser o tipo de país que é, o tipo de culturas que se encontra, o quão remota consegue ser a prova, não é? Afastada da civilização, eu nem sequer teria ido. E aí já parte da dureza da prova. A outra parte, descobre-se no dia-a-dia, descobre-se sofrendo na pele lá, só in situ. Então, antes de chegarmos ao Quirguistão, só mais aqui uma pergunta, que é, qual é que foi a decisão de preparação que hoje farias ao contrário? Definitivamente 3 ou 4 dias em altitude, antes de ir. Estávamos alertados para isso, a organização faz um excelente trabalho também a alertar para isso. Eu achei que seria suficiente ir 4 dias antes da partida da prova, não foi, porque entre aquilo que se gasta em viagens, já podemos falar sobre isso, depois também lá num voo interno, pronto, acabei por não ter o tempo que queria para fazer a aclimatação decente à altitude e pronto, paguei por isso. Nos primeiros dias, até estar habituado, Sim, né? Até o corpo habituado. Setup, agora aqui uma coisa mais técnica, para a malta que gosta. Setup, quantos quilos e o que é que
que é que montaste genericamente? Pronto, posso dizer que eu e a bike passávamos o setup que foi na bike, passava o limite de peso já da bike, aquela bike de cross-country, é uma Canyon Lux já de 2017. E eu fui, portanto, arranquei com 125 kg, peso global 126, já é pesadote, portanto, suspensão maioritariamente trancada. O que é que eu levava ali? Portanto, levava os sacos, portanto, atrás era o workhorse da coisa, era um setup da Tailfin. Normalmente eu estive habituado e fiz sempre, ou quase sempre, as provas com um da Ortlieb preso, portanto, como seat bag e devidamente estabilizado, mas ali precisava mesmo de uma capacidade de carga maior e de um sítio para pôr aquilo que foi a minha mala da Sport Billy, autenticamente. Foi um pannier bag que eu levei. Foi aquela decisão de última hora, leve, não leve, se calhar preciso de poder expandir a minha capacidade de carga já ali a meio da prova, com coisas que eu nem estou a prever. Foi das melhores decisões que tomei. Foi, olha, que se lixa a estética e o setup minimalista, levei mesmo e deu-me um jeitaço. O sítio onde o pannier bag ia preso era precisamente o tal arco do Aeropack da Tailfin e, portanto, valeu muito a pena levar essa armação um bocadinho maior em detrimento do seat bag mais minimalista que costumo levar. Depois levava, aquilo é uma bike com dupla suspensão, mas não tenho muito espaço no triângulo central do quadro para levar coisas, mas lá arranjei um saco, não sendo custom made, que era o ideal, mas arranjei um saco assim triangular, onde essencialmente tinha a bolsa d'água, com o filtro incorporado. Depois na frente, no handlebar roll bag da Ortlieb, tinha tudo o que era o meu kit de dormir, portanto que era essencialmente a tenda, o colchão com corte térmico, já vamos ver, isso é importante, e o saco de cama. Depois tinha um fork pack preso à suspensão também da Tailfin, portanto impermeável, quer um quer outro. O impermeável é tão bom quanto nós sabemos fazer as dobras decentemente. Quando a bike cai dentro do rio percebe-se isso e fica-se a saber instantaneamente fazer dobras como deve ser, em vez de ser descuidado, como eu fui. Aí levava tudo o que era rain gear, portanto, desde de luvas, calças, à prova d'água, deram-me um jeitaço. Achei que ia ser tipo o homem do lixo e não me dá jeito nenhum a pedalar. Não, safaram-me super bem, mas de Endura. Portanto, um saco, um casaco com capuz à prova de chuva, as tais luvas acho que já falei, portanto, quando o tempo ficava mau eu tinha ali à mão, de uma forma simples, acesso a isso. Depois, o que é que levava mais de sacaria? Levava no down tube tudo o que era mecânica, portanto, que era uma coisa mais pesada, mas mais concentrada, na parte de baixo do down tube, quase a chegar ali ao espaço junto à pedaleira, junto ao centro de gravidade, portanto, dá jeito e levava tudo o que era mecânica por aí. E depois, pronto, um accessory bag junto ali na parte de cima do top tube, coisas mais acessíveis dia a dia, aquelas coisas, os sais, o próprio tracker, costumo também pôr aí por uma questão de facilidade. E ainda levava uma mochila, portanto, com uma bladder de água. Aquilo em alta montanha acaba por se recomendar 5 a 6 litros de água por dia, e tive que me preparar, porque há zonas que são mesmo extremamente remotas, para levar quase essa quantidade em simultâneo. Portanto, essa mochila com a bladder, mais os passos que arranjei e um bidon no fork pack, acabaram por satisfazer essas necessidades. Ok. Então foi isso tudo que montaste para chegar a Quirguistão. Como é que chegaste lá? A chegada foi por Bishkek, foi pela capital, e depois um voo interno para Osh. Portanto, a partida varia de ano para ano, a partir da chegada à rota. Tem um ponto central que é mais ou menos comum, passa quase sempre por Narin, mais ou menos a meio caminho, mas a partida varia e este ano foi um voo interno, até para Osh. O que é que tu consegues conhecer ou descobrir sobre a cultura do país, nessas interações que tiveste? O que é que te vem à memória? Olha, se calhar logo em Osh a primeira coisa a montar a bicicleta, e é quase inevitável, também por experiências prévias, que já partiu um parafuso na manhã da etapa do Tour, que ainda por cima era da direção, de segurar o guiador. Acabei por levar sempre uma chave com torque, não é? Mas apesar disso, um dos parafusos, portanto, a coisa correu mal, ele ficou stripped, a rosca do controle da suspensão, e tive que ir a um bazar. Onde é que há lojas de bicicletas? Não há, tal como estamos habituados aqui, portanto, Google Maps, perguntar, fóruns, não sei o quê, fui dar a um bazar. E a simpatia, a vontade, a disponibilidade de tornar aquilo certo, de fazer a coisa correr bem, foi espetacular. É um tipo que é razoavelmente reputado por lá,
por dar esse tipo de ajudas, mas nós fazemos logo uma transposição entre o que é uma loja de bicicletas aqui, o que é que nós consideramos, onde é que eu Sim. faço sourcing dos meus componentes e o que é lá. Portanto, não há cá terminais multibanco, não há catálogos, não há nada. Um conjunto de caixas, o tipo vai revirar as caixas, o parafuso deste tipo, do outro, será que este dá? Se este não der, corta-se. Mas sempre com uma vontade muito grande de ajudar e sabendo para o que é, dizer, epá, eu peço só uma coisa, não quero que me pagues nada. Portanto, eles são nessas coisas gostam de ser extremamente hospitaleiros e de ajudar, portanto é um ramate. Agora, tens que mandar fotos durante a prova. Está aqui o meu WhatsApp e prometo que durante a prova vais-me dizendo como é que isso corre. Isto é um bocadinho do que se encontra, esta vontade de ajudar a hospitalidade é um bocadinho do que se encontra em todo lado. Agora, nós ali estávamos num ambiente citadino. E isso marca uma diferença muito grande para a maior parte da prova. Portanto, isso é ainda em pré. Durante a prova encontram-se culturas diferentes e que vão variando de acordo com o remoto nós estamos. Portanto, muitas vezes essa ajuda e essa hospitalidade que se encontra não tem a ver com coisas mais comerciais e mais mundanas e de ferramentas e coisas que nós estamos à espera, tem simplesmente a ver com uma coisa muito simples. Então, uma tempestade de neve lá fora, portanto, entra lá e está aqui um chá quente. Eu nem sei quem é que tu és, nem temos que falar, mas antes de mais és humano e, portanto, isto para dizer que essa relação com as pessoas é muito contextual, depende muito do momento de prova em que nós estamos, do que é que está ali a acontecer à volta, mas sente-se durante todo o tempo, e apesar de haver alguns avisos, pode ter havido um caso ou outro, pessoas que se sentem menos seguras, tema às vezes com o álcool, dependendo da altura do dia, dependendo se é uma vila, se é um ponto de passagem de montanha, se é um ponto de fronteira, mas desde que nós tenhamos uma boa presença atenta, sempre também não é entregarmos nos braços, olha, tratem de mim ou resolvam-me um problema. Portanto, isso é meio caminho andado para a coisa não correr bem. Mas agindo de uma forma clara e com firmeza e com respeito, as interações foram sempre bastante boas. Ok, então fica. E comparativamente com outras provas que fizeste, as pessoas serão mais ou menos cooperativas? Ou é naturalmente humano, vês alguém a sofrer de bicicleta e vais ajudar? Ahm, Lá está, é muito contextual. Eu, por exemplo, no North Cape, na Polónia, foi o único dia em que espontaneamente, os 2 dias de Polónia, foram os dois fins de dia que lá passei foram os únicos dias que fui abordado espontaneamente por pessoas a dizer sai da estrada. O que é que estás aqui a fazer? São 8 e tal da noite. E portanto, àquela hora, há muita gente a conduzir que não está em condições, a ponto, e isso é tão comum, dizerem tu não devias estar a andar de bicicleta na rua a esta hora. Não tem estás com luzes, sem luzes, a esta hora não se anda em estradas de Alcatrão de bicicleta porque isto pode correr muito mal. E portanto, do nada vêm ter contigo para te dizer isso. Kirguistão isso não aconteceria. Portanto, Kirguistão é muito mais remoto, não há este tipo de protocolos, é um tema muito mais reativo. Obviamente, pode-se ver de alguém que caiu, e houve colegas meus de prova que caíram. Epá, houve um tipo que caiu a 110 metros, a 110 km do fim, no último dia, partiu a bacia, teve que ser operado lá, uma grande chatice. Obviamente foi ajudado na medida do que as pessoas procuram assistir. Agora, normalmente a ajuda não tem a ver com uma queda ou não queda, tem a ver com, olha, é de noite, está uma tempestade de neve, ou pronto, são coisas deste género. O que é que não é suposto acontecer numa prova destas? Estou perdido, ou estou muito cansado, preciso descansar, vou andar a bater à porta das pessoas, ou yurts, ou coisa assim. Não é esse o modelo que se quer. Portanto, a prova assenta muito no ideal de autossuficiência. É óbvio que há exceções. E uma da exceção, que até é a própria organização que promove para os participantes na prova, tem a ver com a passagem de rios, quando são rios mais profundos. E há casos, pronto, há coisas que é pela canela ou pelo joelho, quando é pela coxa ou pela cintura, considera-se já um rio profundo, tem corrente muito mais forte do que eu estava à espera. Eu tinha zero experiência de passar rios com aquela profundidade e aquela força de corrente. E eles aí até dizem, é o cenário em que vocês podem e devem ajudar-se. Portanto, se vier um tipo 500 metros atrás e vocês acabaram de passar o rio, se calhar esperem que ele passe e ajudem se for preciso passar. Se houver um local com um jeep ou uma carrinha ou uma coisa que vos queira ajudar ou desatascar, deixem. Portanto, é um caso em que é um tema de segurança. Portanto, é a exceção, se quiseres, ao etos da prova, que é a autossuficiência total. Está em autonomia. Então vamos lá, descreve-me lá o percurso e os principais marcos e momentos que Sim, vai se calhar acontecer. organizar o percurso um bocadinho através dos 3 checkpoints. Ok. Portanto, a prova tem 4 segmentos, são ponteados, portanto, partida ao CP1, CP1 ao CP2, que é em Narino, CP3 aos 1500 e o final já próximo dos 2000, 1900 e qualquer coisa. Portanto, da partida ao CP1, o CP1 é no base camp do Peak Lenin,
portanto, que está o Pico Lenin a 7.700 metros, esse base camp é cerca dos 4.000, e é o nosso primeiro contacto com essa altitude, ou melhor, segundo contacto com essa altitude. Antes há um pico, desce-se e volta-se novamente aos 4.000. E é um percurso que começa a ser ali um bocadinho tipo gravel, depois ao segundo dia tem uma subida mais longa, depois do primeiro overnight, e é o primeiro contacto com estar... há aqui uma tensão muito súbita, por isso é que eu disse que a adaptação à altitude ali é mais fundamental numas provas destas, porque não há grande oportunidade de fazer essa adaptação dentro da prova, porque é um esticão. Portanto, idealmente, a partir dos 2.500, deve ser uma noite a cada 500 metros, assim, em termos de grandes guidelines. Ali não há essa hipótese, porque ao fim do primeiro dia há uma subida dos 1.600, 1.700 aos 4.000, assim, de tacada. Portanto, quem fez já tinha feito a aclimatação, tudo bem. Quem não, já está no prejuízo. E, curiosamente, depois de descer dos 4.000, passa-se mais um dia cá em baixo e no dia a seguir sobe-se de novo aos 4.000 nesse base camp. E portanto aí quem aclimatou, quem não aclimatou, tivesse aclimatado e a coisa pode atacar. Eu aí estava-me a sentir bem em termos de prova, mas quando desci a segunda vez dos 4.000 e já cá em baixo, curiosamente foi isso que foi mais preocupante, porque normalmente o protocolo, quando se tem alguns sintomas de edema pulmonar, pronto, é tomar a medicação, mesmo que se faça a medicação preventiva que eu fiz, a acetazolamida, e fui fazendo com disciplina. Nunca me senti tonto, nunca senti esse tipo de sintomas, mas comecei a sentir uma dificuldade muito grande em respirar ao fim do dia, já depois de descer os 4.000. E parte do protocolo é tomar a medicação e descer 500 metros, ver como é que a coisa está, se estabiliza, se não desce. Bom, tinha acabado de descer 2.500 metros, já não tinha mais por onde descer. E portanto passei ali um dia e qualquer coisa onde estive bem apertado e estive em situações que não estava à espera de estar. Basicamente, houve uma série de concorrentes, de participantes a quem isto aconteceu. Notou-se muito nessa altura 3 grupos diferentes. A malta que era mais de montanha e que também fazia bike, mas que estamos a falar de guias, pessoal que faz site surveys no Colorado, pessoal que mora em altitude, portanto, pessoal de Chamonix, Colorado, como tinha dito, portanto, quem está habituado e não tem que fazer aclimatação. Uma boa parte desses tipos, e é engraçado quando se faz a qualificação, ou melhor, a validação de elegibilidade para a prova e eles aceitam, porque é um processo de candidatura, não é qualquer pessoa que se inscreve e pode ir. Há um processo de seleção e nesse processo tem que responder a uma data de perguntas que são contextuais. Por exemplo, olha, são 11 da noite, estavas a atravessar um rio, molhaste, o que é que tens que fazer? Eu demorei 2 horas e meia a responder aquilo, é um questionário mesmo, portanto, conhecimento da prova, ao quilómetro X, o que é que acontece entre o dia tal e tal, portanto, obriga um bocadinho a quem se inscreve na prova já ter feito um trabalho de casa e saber ao que vai. A ler bem o guia de prova, há uma série de perguntas também sobre isso. E uma das coisas que acontece nessa preparação e que é muito sublinhada é precisamente o tema da habituação à altitude. Pronto, eu não tendo tido, e por uma questão, para se perceber, são 2 semanas a pedalar, com os dias anteriores e com os dias depois. Portanto, isto como não é matemática, não sei se acaba 2 ou 3 dias antes ou 2 ou 3 dias depois, marca-se preventivamente um voo, um dia e tal, depois da chegada prevista da prova. Portanto, isto é um envelope de 3 semanas, subitamente, é muito. E eu também, porque por aquele motivo que falei no North Cape, aquele evento infeliz ao meio da prova com o meu colega, uma das coisas que fiz sem querer foi faltar aos anos da minha filha nesse ano, e avisei, liguei-lhe e disse, olha, Francisco, o pai não vai chegar a tempo este ano, mas vai chegar. Portanto, vou em segurança. Foi esse o compromisso. Aquilo que aconteceu nesse ano foi uma coisa que eu não queria de todo que voltasse a acontecer aqui. E, portanto, no caso da Silk, esse telefonema não foi para a minha filha, foi feito para o André Gordinho, que acaba por ser o meu médico também, foi o meu médico na RAM, foi o meu companheiro de prova no Cape Epic, é um craque das bicicletas, é um craque da medicina, portanto é um tipo que tem uma especialização, entre outras coisas, é um intensivista com especialização em doenças de altitude, portanto é uma pessoa ideal, não é? O companheiro para tomar uma decisão deste género. Eu acabei por conseguir ligar-lhe ao fim do segundo dia em que já estava com sintomas muito instalados de edema pulmonar e que na altura se confundiram. Portanto, tinha a garganta também inchada, estava ali com amigdalite ou coisa que eu valha, com febre e tal, e portanto confundi uma coisa pela outra. E se calhar tive um bocadinho mais de tolerância para os sintomas que foram aparecendo. Mas pronto, aquilo de qualquer forma não era óbvio, era fim de dia, já tinha feito a descida e os pulmões pareciam 2 uvas. Eu não conseguia respirar.
Portanto, imagina que estás em esforço super intenso numa subida ou num sprint, aquele estar ofegante, estar incapaz de respirar, mas com a pulsação a 98, 99, 100, 101. Portanto, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Sim. A ponto de um colega, um participante, ter passado por mim, parou a bicicleta e veio-me oferecer uma bomba de asma. Portanto, imagina que eu exteriormente eu estava ali a tentar fazer o meu esforço e a seguir, mas que ele exteriormente estava a parecer muito mal já. Já estava num estado onde não queria estar. E, portanto, essa noite acabei por ter que parar. Falei com o André, fiz ali um protocolo de medicação que era um bocadinho tudo ou nada. Olha, amanhã de manhã ou estás porreiro ou vais ter mesmo que parar. E fui nessa noite acolhido por uma família e senti pela primeira vez o que é a hospitalidade no teu estado mais frágil. Eu basicamente, estava num estado de ficar caído num sítio, de ficar ali, pronto, com febre, com suores frios, não conseguia respirar, a ter que vir várias vezes durante a noite à porta respirar, mas quando fiquei numa casinha com essa família, um dos tipos que me ajudou e que ficámos amigos depois disso, tinha uma capacidade de partilhar dados móveis, também era uma coisa que eu não tinha acesso, porque lá no Quirguistão é bastante controlado a atribuição de cartões móveis e ou se faz logo no aeroporto ou numa grande cidade ou depois naquelas vilas a meio do caminho é muito complicado. Portanto, eu ia com o eSIM, fiei-me que a coisa ia funcionar, tipicamente já tinha funcionado noutros países, e ali a única coisa que safava era mesmo um cartão físico, porque por qualquer motivo tecnicamente o handover para o SIM não funcionava, a seleção manual de rede também não, e portanto fiquei dependente ou de estar pendurado na internet de alguém que se disponibilizasse a isso e que estivesse ali ao pé para poder ter alguma conectividade, ou só a meio da prova, já em Narina, é que consegui então que me vendessem um cartão físico. Uma das coisas que pedem logo nesse tipo de aldeias é, está bem, queremos um passaporte russo. Depois, passaporte russo não tenho, meus caros amigos, e portanto tive a primeira metade da prova sem ter o mínimo de autonomia de comunicações. Não é que ajudasse o tempo todo, porque a maior parte das vezes estamos sem rede. Agora, nos poucos sítios onde havia rede, dia e meio ou coisa assim, teria sido um bocadinho mais confortável ter isso acautelado. Portanto, fica a dica que se puderem ter de reserva um cartão SIM arranjado logo no aeroporto, não custa nada e safa. No dia seguinte, mas estava tudo ok? No dia seguinte não estava tudo ok, portanto tive 2 dias para poder recuperar e tirar os sintomas, porque no dia a seguir a primeira coisa que fiz foi ir dormir aos 3.000 metros e, portanto, voltei a não me poder ajudar a mim mesmo. Portanto, ainda assim para meio-dia, e acho que foi bastante razoável, foi uma coisa que eu tive que assumir, não é? Portanto, eu não ia com expectativas nenhumas de fazer o tempo final A ou B, o meu objetivo é sempre acabar, independentemente do que aconteça pelo caminho, não é? Que seja mais anímico, ou físico, ou mecânico, ou uma combinação de todos. E naquele caso, pronto, eu fisicamente estava eu nem sequer estava a perceber muito bem o que é que me estava a acontecer, é uma coisa muito sistémica, é uma coisa que começa-se a instalar, que sentes de repente e que, pronto, não consegues controlar, não é um switch, não é agora vou dormir, acordo e está tudo bem, o corpo leva mesmo tempo a recuperar. Portanto, eu já tinha ali um edema pulmonar um bocadinho instalado, já numa fase que tive a sorte de ter o aconselhamento médico certo, tive também juízo na cabeça para parar o suficiente para poder reparar aquilo e para depois ir com muita calma nos dias a seguir e dar tempo ao corpo de assimilar. Acabei por ter 2 dias para recuperar, porque o primeiro dia logo a seguir era subir aos 3.000 e no dia a seguir era uma alfadada Aika Bike. Portanto, esta edição teve ali 2 maldades em particular. Uma foi esta Aika Bike de 30 km, não cicláveis, e que leva um dia inteiro a fazer. Portanto, imaginem o que é que uma bike carregada chegar ao fim do dia, parar o Garmin e andar 30 km. Portanto, foi isso que aconteceu e isto foi a toda a gente. Portanto, não há ali grandes formas de acelerar. É ter paciência, descer a linhas de água, subir num terreno que cascalha, é boulders. Nós subimos rios inteiros só de pedra, secos naquela altura. E foi onde começámos a ter um cheirinho do que era passar consecutivamente muitas streams de água. Que não é claro, olhando só para o mapa, se vamos durante esse dia atravessar 2 ou 3 e de repente a maior parte estão secas, ou se naquele ano e naquela altura em particular vamos atravessar 20 ou 30. E a diferença entre uma coisa e outra é vamos tirar os sapatos e as meias, atravessar descalço, secar tudo do outro lado e seguir em nome de ter os pés secos. Está frio, está a chover, está uma tempestade e vamos passar uma noite diferente. Ou então ter uma política de eu não vou fazer isto 20 ou 30 vezes, não dá. Portanto, eu vou molhar os pés e seja o que Deus quiser. Se calhar vou parar mais cedo à noite e tentar secar-me. Portanto, tem a sua arte. Depois dessas, já continuando aqui o percurso, depois desse ponto, o que é que segue
Portanto, depois há essa nova subida dos 3 aos 4.000, portanto, o fim do dia do Hike a Bike é uma nova subida aos 4.000. Chegámos lá já mesmo no fim do dia e a maior parte dos participantes acampou logo assim que descemos os primeiros 500 metros, arranjámos forma de acampar. Foi o dia que acampei com mais gente ao pé, porque era o primeiro sítio técnico onde dava para parar e já estava muito vento, muito frio. E pronto, era um bocado estúpido seguir por ali, até porque o resto era mais que ser um rio grande em cascalho. Depois dessa noite, no dia a seguir de manhã, portanto, o tempo que se estava a anunciar confirmou-se, nevou forte nessa manhã e, portanto, as primeiras 2 horas de bike foram acompanhadas assim, de um nevão, enquanto portanto, atravessávamos ali uma série de rios de pedra, planícies, algumas steps, até antes de entrar numa estrada que é a autoestrada de passagem de tráfego até comercial para a China, e que depois de se fazerem, sei lá, 20 ou 30 km nessa estrada, que são mais planos, mas que são num platô à altitude, passa-se pela alfândega. Okay. A alfândega são 4 ou 5 km de caminhões parados, não é? Que os tipos saem com os documentos e preparam-se para passar ali umas horas, porque aquilo congestiona mesmo. Aí há a Blue Caravan, que é um ponto semi-obrigatório de percurso e onde costuma haver abundância de comida. Este ano estava lá a Blue Caravan, mas quando eu e uns amigos lá chegámos, disseram: olha, temos pena, já não há comida. Para nós foi um desastre, porque aquilo está numa zona de cerca de 200 km antes e depois, onde não há nenhum outro tipo de abastecimento. Portanto, eu ainda fiz lá um choradinho, consegui que um dos tipos que estava lá fosse à sua ração, digamos, e a vendesse. Portanto, o que é que ele fez? Fui eu e mais 2 pessoas para um barracão lá atrás. Aquilo é um posto de observação e de controle nitidamente soviética, os pósteres na parede e tudo, portanto, que ele tendo sido uma república soviética ainda tem muito dessas estruturas que ainda se mantêm, e sendo um posto de controle ao pé da fronteira, pronto, esse tal tipo, pronto, acabou por perceber também que havia uma oportunidade comercial, mas também se disponibilizou para pegar ali algumas reservas que tinha de pão, de chá, de cubos de açúcar e etc. Pronto, acabou por fazer ali negócio e fez as vezes da Blue Caravan, que não... Pronto, isto para dizer também que é um dos staples daquela prova naquele ponto, porque isso vão poder abastecer na Blue Caravan, não contem com isso. Pode não acontecer. Okay? E naquele caso não aconteceu. Se não fosse aquele tipo a safar, nós tínhamos mais 150 km de alta montanha sem nada. Portanto, acontece. Isso é duro. Acontece. Eu aqui tinha algum descanso mental, na altura fiquei compreensivelmente frustrado quando me disseram que não havia comida, mas no fim do dia houve uma coisa que me acompanhou a viagem toda, que eu introduzo já, que foi um bloco da Track and Eat, que essencialmente aquilo são 2.300 calorias e que andou no fundo do meu saco do início ao fim. Eu não lhe toquei, mas que era a minha reserva e o meu ponto de calma mental, que sem eu ter que ferver a água, sem nada, portanto aquilo esfarela-se e come-se, ou mesmo com água fria, portanto é melhor com água quente, mas há forma, em qualquer momento, é um saco hermético, pode ir à água, de abrir aquilo e comer. Eu tinha ali 2.000 e tal calorias de emergência, e é mesmo para isso que aquilo serve. E portanto andei com esse tijolo, meio quilo a mais no meu kit, foi o descanso mental que eu quis ter sempre, e essa reserva nunca tive que usar. Tu conseguias levar comida para quanto tempo? Esse era o segundo twist maldoso da prova. Já lá voltamos. Mas tipicamente aquilo leva-se reservas para 1 dia e meio, 2 dias, porque há sempre alguns pontinhos de abastecimento para ir retocando a coisa. Não que sejam muito variados. Portanto, há o relebe, aqueles discos de pão que se traz aí, que se aguenta bastante bem. 3 dias até, a coisa aguenta-se facilmente. Portanto, eu às vezes comprava um, às vezes comprava 2 e ia renovando o estoque. Peixe em conserva. Portanto, aquilo no fim, e quando a coisa aperta, até o óleo se bebe. E de uma forma geral, quando havia aquelas barras tipo sneakers e companhia, arranjava-se quando não havia paciência. Um detalhe curioso era a água. Portanto, era muito difícil comprar água lisa. Vendia-se água com gás. Vendiam-se 17 tipos e cores e sabores de bebidas energéticas na mercearia mais remota. Portanto, é uma coisa completamente desarmante. Mas quer um garrafão de água? Não. Pronto, eu acho que o conceito ali é um bocadinho, mas tipo, há ali um rio, ou há ali um lago. Claro. Portanto, não se vendia água lisa. Água com gás, para quem já tentou meter isso num Camelback, sabe o que é que dá, não é? A chatice que é e o mau jeito, além de que o sabor não é nada de impecável. E, de facto, nesta prova, não era preciso andar a comprar água lisa, porque, tal como se faz, e faz sentido na Rota da Seda, a maior parte dos caminhos eram próximos de linhas de água e acompanhavam linhas de água.
Portanto, esta necessidade de beber até 6 litros por dia, como é que acabava por ser suprida? Nós não passávamos meio dia que não tivéssemos acesso a uma fonte de água, a maior parte das vezes água a circular, às vezes água mais parada, e depois ou com um filtro mecânico, ou com depois umas pastilhas químicas, ou fervendo, e às vezes 2 ou às vezes 3 coisas, consoante a qualidade da água, nunca foi um problema Ok. o acesso à água. Portanto, ali o tema era mesmo calorias. E quantas calorias é que queríamos ter connosco? Portanto, roughly aquele dia e meio, mais uma reserva, 2 dias, era suficiente até metade da prova. Metade da prova, o que é que surge? E, portanto, só um pormenor antes desta metade. Havia o CP2, que é ainda um bocadinho, sei lá, meio dia antes desta metade, e nesse CP2, logo de manhã à saída, há a Old Soviet Road, que é uma absurdidade. É uma estrada que tem cerca de 2 km por aí assim, mas a Sim. 30% e no meio de relva, terra batida, mas com uma inclinação completamente Sim. absurda. Portanto, aquilo, mais do que qualquer coisa, era um exercício de fazer quase thrusters, não é? De empurrar a barco quase na vertical, travar, dar um passinho à frente, outro, e pronto, e era isto durante 2 km. Levava cerca de 2 horas a fazer. Portanto, com o bike carregado é assim uma absurdidade. Era-me farpado, às vezes, pronto, ainda de memória de tempos passados, mas pronto, é uma das marcas da prova e passa-se lá quase todos os anos. É uma estrada que nem sei se alguém sabe muito bem porque aquilo está criado ali daquela forma, é uma aberração no meio da paisagem, mas que faz parte O do que é que percurso. passa na cabeça quando estás nesses momentos? Pensas, começas a negociar contigo próprio? O que é que eu estou aqui a fazer? Vou desistir? Ou... Nunca é muito bem o que é que eu estou aqui a fazer. Pelo menos no meu No teu caso, sim, caso, claro. depende, não é? Depende um bocado do estado mental. Quando é dureza pela dureza, é um bocadinho como é que eu vou gerir isto. Vou ter que parar, vou ter que descansar, como a bolacha, mais uma horinha de descanso depois para me compensar. É uma negociação de mim para comigo, porque estamos a falar de pá, isto é duro, isto é muito vertical, ou isto não tem tração, ou é o Ike a bike. Não é diferente da negociação que tens quando há um problema físico ou quando estás sem calorias há muito tempo e já não estás a pensar bem. Portanto, há contextos de negociação também eles diferentes. Esse da Old Soviet Road era mesmo, epá, vamos lá tentar acabar isto porque é mau negócio estar aqui muito tempo. Mais vale descansar, tens uma descida enorme a seguir, vá lá só mais um push. Eu começava a contar 50 passos. E se eu conseguisse dar 50 passos consecutivos, descansava 20 segundos. Respirar fundo e deixar respirar. Descobri que era esse aquele padrão para aquela subida que funcionava para mim. E eu sou um bocadinho de encontrar padrões. Quando estou numa dificuldade e ela é minimamente prolongada, eu tenho que encontrar aqui algo que vai repetir na cabeça, uma cassete, um bloco Uhum. repetível, que eu digo, ok, isto funciona, descanso, funciona, descanso, funciona, descanso, que é para ir conseguindo levar a coisa. Situações diferentes, que têm estratégias diferentes. Nesse caso em particular era um protocolo, é o número de passinhos que dou, o número de segundos que descanso e respiro fundo. Porque em altitude é uma das coisas que o meu guia normalmente é heart rate, eu vejo, olha, já estou apto, já voltei, já recuperei o suficiente. Ali era a mesma taxa de respiração. Ok, já estou a respirar normalmente, consigo falar, consigo articular, ou não, ainda estou completamente ofegante, vou deixar recuperar mais um bocadinho. O teu corpo, se fosse uma personagem, ele era, ele era o herói, o vilão ou era só o teimoso? O teimoso sou eu, o corpo raramente é teimoso. O corpo depois tem um twist engraçado que é quando o dia vira, mas é herói e vilão o dia todo. Depende se estou na mão de cima ou na mão de baixo. Né? Tem um herói quando sentimos que temos asas e uau, estou a sentir umas pernas fantásticas, estou a conseguir subir bem, estou na zona, estou no ritmo. O dia é um carrossel, né? Neste tipo de provas, ao fim de alguns dias, não é os primeiros 2 ou 3, 4 dias, é o quinto, o sexto, o sétimo ou o 10º dia, começa a haver uma montanha russa, não é? De altos e baixos, e o corpo é o herói e é o vilão alternadamente, e estou cá eu para fazer o contraparte, não é? E para nos mantermos no caminho. Muitas das vezes a negociação com o corpo é de um ponto de vista de, olha, nós já estivemos aqui, olha, nós já passámos por coisas piores, lembras-te? É um bocadinho apelar a essa memória. E se pensarmos bem, o treino não é muito longe disso. É nós irmos para um registro um bocadinho diferente, o corpo entra em pânico, tipo, estás-me a matar, o que é que estás a fazer, este nível de intensidade, este nível de oxigênio, este nível do que seja, e nós dizemos, então vamos só um bocadinho, ok, já viemos, chafámos, novo limite, ok, bora lá desenhar o limite 5% mais à frente, outros 5% mais à frente. Agora, isto evidentemente só funciona se for progressivo. Se queremos saltar 15 ou 20 ou 30% de uma vez, vamos espalhar o comprido. O corpo vai dizer que não, nós vamos perceber que não, vamos ter que parar muito mais tempo, descansar, e isso no limite pode pôr em causa uma prova.
um twist engraçado e que mete aqui uma nuance de esperança nisto tudo, para quem já passou por elas, é um as de trunfo que se joga sempre, tem a ver com o nascer de um novo dia. E é por isso que há um ditado na comunidade de ultra, no geral, mas de ultraciclismo em particular, que é "Don't ever scratch at night". Porque é normal, é humano, eu acho que até é biológico, isto estende-se a quase todos os seres, não é? O nascer de um novo dia dá uma mensagem de esperança forte, e eu estou convencido que dá uma resposta até a nível hormonal. Tal como nós à noite estamos mais em modo de parar, descansar, entrar em modo de recuperação, de reconstrução do corpo, de manhã há um momento em que há um move no sentido contrário. É aquela imagem da maré que sobe todos os barcos. As coisas começam a parecer mais otimistas quando damos a volta. E, portanto, se ao fim do dia estamos cansados, estamos a dizer, olha, isto foi uma péssima ideia, não vai dar, estou em hipotermia, tudo está a correr mal. Tudo é uma nuvem preta, por cima de tudo. É o pessimismo que começa a carregar uma nuvem sobre nós, a obrigar-nos a parar e a descansar. Mas com o otimismo de que eu, quando acordar amanhã, isto, se calhar vou ter aqui um boost que não estou à espera. Ele está sempre lá. É incrível. É saber aproveitá-lo, é saber reconhecê-lo e aproveitá-lo. Ok, a seguir passámos essa tormenta toda, depois entra a parte fácil. Entra uma parte perversamente fácil, que é a Narin. Narin é a meio Ok. da prova e é conhecida como a Scratch City. Ok. E porquê? Porque bom, já se levaram 5, 6, 7 dias de porrada, e entra-se num lugar de algum conforto. Portanto, é um sítio que não é frio, estando a alguma altitude, não tem nada a ver com os 4.000, é um sítio confortável, é um sítio onde há restaurantes, é um sítio onde há pizza, é um sítio onde há alojamento. Portanto, é uma cidade, como uma pequena cidade, mas que tem uma universidade, e volta-se ali um bocadinho à civilização, equiparada ao ponto de partida ou ao ponto de chegada. E isto é perverso, a meio da prova, não é? E o twist de perversão disto vem com o que é que está a seguir de Narin e porque é que ela é reconhecida como a Scratch City, ou conhecida. Porque a seguir vem um bloco que tipicamente é de 200 km, de voltar à montanha gradualmente, mas onde não há rigorosamente nada. Não há uma lojinha, não há uma torneira, não há nada. É mesmo wild. E como alguém achou que não era suficiente esses 200 km, esta edição em particular, além do Hike a Bike 30, que já cobrimos, que era uma das maldades, a outra maldade foi, vamos passar de 200 para 400 km. E, portanto, foi criado um loop, depois de Narin, de 400 km. E, portanto, houve muito boa gente que disse, para mim está bom, eu estou aqui no conforto, agora não consigo mentalmente enquadrar estes 400 km. Eu até antes de saber a rota da prova, era uma das coisas que me fascinava com a Silk, porque já tinha ouvido relatos, visto alguns resumos no YouTube, e fascinava-me como é que alguém que tem esta, vamos dizer, propensão, esta vontade de fazer provas deste tipo, portanto, tipicamente é alguém que já fez ultras, desistia a meio da prova. Isto não me fazia sentido, estando em condições de continuar, não é? Fisicamente, mecanicamente, era o psicológico que dizia, eu vim de tão longe, mas vou ficar por aqui porque o que vem aí isto é demasiado confortável e fico por aqui. Isso fascinava-me. Queria mesmo perceber. E pronto, e constatei um bocadinho a ser feito ali em Narin, portanto tive lá o mínimo tempo possível. Foi assim que eu puder sair deste ambiente de arranco. Uma das coisas que aconteceu logo a seguir a Narin é uma das provas, uma das pontes caiu já após o início da prova, mas logo no primeiro dia houve um caminhão que caiu e foi muito chato, portanto uma pessoa perdeu-se mesmo e acho que ainda não foi encontrado, e houve um pequeno reroteamento a esse propósito logo à saída de Narin, e aí começava o tal loop de 400 km, portanto que subia até ao platô da Arabel, e que era para se fazer em 2 dias, realisticamente. Aí sim, aquela regra de 1 dia e meio, 2 dias de reserva já seria muito no limite. Portanto, aí a reserva alargou a 3 dias. Portanto, era preciso levar calorias para aqueles dias todos. A água, como sabemos, havia e houve de facto em abundância, mas foi preciso encher o saco, encher literalmente o saco, e foi aí que o meu pannier bag foi até acima, e onde consegui meter comida e calorias, filo. E cheguei ao fim sem nada, posso dizer. Isso é em altitude ou não? Aí já não. Isso era em progressão até aos 4.000. Portanto, esse platô da Arabel está nos 4.000 e é cruzado nesse loop. Aquilo era quase um trevo. Portanto, vinhamos de Narin a meio da prova, fazíamos uma primeira subida, descíamos até uma zona remota, até aos 2.000 e muitos, 3.000, e depois voltávamos a subir aos 4.000 a primeira vez. Descíamos ao lago, loop, subida aos 4.000 e depois descida para o lago. Qual é que foi o pensamento mais absurdo que tiveste acima dos 4.000 metros?
Ah, eu guardava para 2 dias depois. Já te posso dizer qual foi. Porque as várias vezes que subi aos 4.000 fui sempre em estados de espírito muito diferentes. Ok. Algumas estava no início da prova e, portanto, ainda com sangue na guerra e dizer, olha, isto é só uma subida aos 4.000, não estava Uhum. a saborear a dureza devidamente. Outro já estava, olha, eu só quero chegar lá acima, levo o tempo que levar, mas sei que vou poder descer a seguir, sei que vou ter um confortozinho, portanto já tinha que negociar, já tinha que pôr uma cenourinha depois. A verdade é que depois desta extensão dos 4.000 e da passagem dos tais rios que nessa altura são mais fundos e com mais força, havia ali uma particularidade que é, tecnicamente é preciso saber atravessar os rios, também é uma coisa que se aprende. Eu não sabia e durante a prova, por experiência própria, caí algumas vezes, caí com material lá para dentro, houve uma série de malta que também aconteceu isso. Normalmente, de acordo com a evolução da prova e no mapa deste ano, as montanhas estão predominantemente do lado direito e, portanto, os rios correm da direita para a esquerda. Uhum. E no meu caso isso era particularmente chato, porque eu ainda tenho aqui um ombro um bocadinho em obras e não conseguia levar a bike do lado esquerdo, Ok. só conseguia levar do lado direito, que é péssimo. Sim. Portanto, a ideia é atravessar um rio que corre da direita para a esquerda com alguma força, é pôr a bike do lado esquerdo e deixar que a força da água, mesmo quando as rodas vão até meio, quando muito levanta a bike, nós seguramos no top tube e a bike, hidrodinamicamente a coisa funciona. Quando a bike vai à direita, o que é que acontece? A bike empurra contra nós. Portanto, aquilo depois também tem que se ir calibrando até a forma como se segura a bike. Não dá para ir à ciclocross e pôr o ombro dentro do triângulo. Tipicamente há lá sacos, portanto é preciso segurá-la, abraçá-la e segurá-la. Portanto, isto depois vai-se aprendendo a melhor forma de o fazer também de acordo com a altura da água e a força. Mas depois dessas últimas passagens, a subida e a descida, estamos no CP3. O que é que acontece no CP3? Outra vez conforto máximo. Portanto, 1500 km. Normalmente diz-se quem chegou aqui à partida termina. Foi o único CP onde não havia, portanto, nos outros havia disponibilizavam um pratinho, sei lá, com um tomate grelhado, um frango, um arroz, uma coisa desse género, mas pronto, toma lá um pratinho e é uma sorte. No CP3 nós podíamos comprar mais e, portanto, podíamos encher uma pinça de pratos comigo e mesmo à séria, porque a coisa já estava a puxar forte, já tinha alguns tragos para repor. Acontece que no dia depois do CP3, que é junto mais uma vez ao bendito lago, subimos a penúltima vez aos 4.000 metros. E isso foi a coisa mais inesperada, porque mesmo olhando em pré para o mapa, Google Maps, Satellite View, não é nada óbvio o que é que ia acontecer ali. Então depois dessa subida, que é também muito rápida, portanto o lago está, creio, aos 2.500, 2.600, se não me engano, e nós numa manhã até a hora da almoço voltamos a subir à neve aos 4.000 de uma forma muito súbita. E eu já tinha o joelho um bocado a dar horas, estava um bocadinho maltratado, mas apostei tudo nessa subida. Portanto, acordei mais cedo, fiz a subida ao melhor que podia e consegui, de facto, aí às 2 e tal da tarde, estar lá acima. Quem olha para o mapa diz, bom, isto agora é um platôzinho e depois desce outra vez para o lago. Nada podia estar mais errado, porque há ali uns cerca de 15 a 20 quilómetros desse platôzinho que são pântanos, essencialmente. E, portanto, novo bike a bike, novo atravessar rios, e uma coisa que eu achei que ia fazer numa hora e meia, 2 horas, demorou 5 horas, 6 horas a fazer. E, portanto, cheguei à base do último pico antes desse tal platô, porque comecei a subir mais cedo. Houve malta que começou a subir mais tarde, já não chegou e ficou por aí, acampou aí. Mas eu, como subi mais cedo, ainda poderia fazer a última subida, que são 300, 400 metros de ganho, platô e iniciar a descida. Ora, isto tinha tudo para correr bem, e na minha cabeça ia correr bem. O que é que não correu bem? No fim dessa subida, eram 9h30, 10 da noite, e eu já tinha passado, portanto era a terceira vez que ia passar no tal platô da Arabela, aquilo é autenticamente um trevo, e depois tem uma zona ali de uma estrada de gravilha, mas relativamente plana. Pronto, eu achei, olha, isto agora são 10, 15, 20 km disto, depois começa a descer, desde 500 metros a campo e está tudo bem. O problema é que o tempo fechou e àquela altitude e num platô, ao contrário de uma subida, que acaba por ser mais resguardada de uma forma ou de outra, tinha rajadas de vento fortíssimas, o que tornou aquilo um congelador autêntico. E, portanto, eram 10h30, eram 11 da noite e eu já estava naquela luta do paro aqui e acampo em más condições ou consigo chegar ao fim desta fase, desde 500 metros e acampo. E pronto, estava a correr em cima de uma bola. Portanto, estava ali a negociar mentalmente, isto vai melhorar e a temperatura começa a descer 10, 5, tantas vezes 3. Pronto, e já tinha aquelas luvas, levei umas Castelli extremo, caríssimas, e não sei o que, a achar isto vai-me safar, não safou coisa nenhuma. Eu comecei a congelar, 2 graus, 1 grau, e ao fim de uma hora vejo 0, -1, -2, -3. Portanto, eu cheguei a ver -6 na bike e ainda estava a pedalar, e já eram 11h30 da noite.
E quando saí dessa tal estrada de gravilha, onde me cruzei com um caminhão o tempo todo, portanto, havia muito vento de frente, havia já uma espécie de uma... Não era neve declarada, mas assim umas rajadas e tinha muito pouca visibilidade. Acabei por parar a bike e aí foi o segundo momento. Portanto, depois de ter tido na outra terça aquele percurso de uma adaptação à altitude, na terça a seguir eu estava em hipotermia e ainda não sabia. Portanto, achei que ia parar a bike e ia tudo correr bem. Quando finalmente já ali um bocadinho brain fog, confusão mental, muito, muito, muito frio nas mãos, e para a bike, percebi que, olha, eu vou ter que acampar aqui. Já não consigo progredir, e ainda bem que não progredi, porque no dia a seguir aquilo entrava novamente por uma zona Dike a Bike. Quando decido parar e encosto a bike, disse, bom, agora a vida é simples, vou fazer a minha vida normal, tiro as luvas, sopro para as mãos e tal, pego no frontal e siga. Bem, eu demorei uns 10 minutos a conseguir tirar o frontal dos sacos, porque os próprios sacos têm aqueles buckles, não é, de plástico. Eu não tinha qualquer tipo de sensibilidade, nem destreza, para abrir os buckles. Portanto, eu não conseguia tirar a tenda, não conseguia tirar o saco de cama, não conseguia tirar o frontal, tinha uma bike deitada no chão, a levar umas rajadas de vento, cheio de hipotermia, e estava ali a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, e aí sim, posso dizer que fui para outro sítio mentalmente. Portanto, eu entrei em choque, comecei-me a rir da situação, estás aqui perdido no meio do nada, é quase meia-noite, já não vinha ninguém, o pessoal que tinha parado já tinha parado, portanto não me podia fiar na virgem de que alguém ainda há de passar por aqui, e eu pensei, bom, isto agora, eu nem para ir para trás consigo ir. Portanto, eu vou ter que me concentrar muito para sair bem desta situação. E foi uma primeira vez que eu senti uma sensação de descontrole tão grande, ambiental, porque normalmente já estive em sítios até mais escuros, mentalmente e fisicamente, na RAM. Agora ali, não era de mim para mim, não era nada que eu controlasse ali, era o ambiente todo, era aquele platô gelado e era um bocadinho eu contra o ambiente, que é sempre uma natureza, é perdedor, não é? Quando estamos contra a natureza. E portanto eu demorei imenso tempo e ali com um esforço mental, uma disciplina muito grande, tentar parar, aquecer as mãos nas axilas e em partes menos recomendáveis, no que podia, para conseguir então abrir os sacos. Percebi e aprendi uma lição que espero que me fique para a vida e que fica para quem tiver a ouvir e não tiver passado por elas, como é óbvio a manta térmica e o apito, é para estarem junto a nós e junto ao corpo, não é dentro do saco de emergência, dentro do telefone, porque podemos não conseguir abrir a porcaria do telefone se a situação for grave o suficiente. E portanto eu demorei, era 1 e tal da manhã, sempre muito a passo, quando consegui pela primeira vez montar a parte da tenda, nem sequer era a parte de fora, ainda era o interior da tenda, para conseguir atirar alguns sacos lá para dentro, ligar o fogão e começar-me a aquecer. Ligar o fogão foi outra briga, porque aquele switchzinho de plástico pequenino era como é que eu abro isto, como é que eu rodo isto? E agora até tem graça eu estar a falar, porque não dá para perceber a dificuldade que é quando está numa situação dessas, conseguir fazer algo tão básico como riscar um fósforo ou como rodar a pedra de um isqueiro. Portanto, foi uma sensação de descontrole e de ter de me concentrar muito num fim de dia em que estás cansado, o teu corpo quer é dormir, quer é fechar as cortinas e tu dizes, bem, se eu dormisse aqui ao vento e ao frio e com aquilo foi aos menos 15 nessa noite, isto está a correr muito mal. E portanto foi assim um início de noite e na verdade a noite toda. Portanto, eu acordei de manhã, estava metade da tenda toda branca, do lado que vinha ao vento. Dentro da tenda estava tudo gelado, tinha bocadinhos de água congelada, tinha os sapatos duros congeladíssimos, tive 1 hora à espera. Por sorte estava bom tempo no dia a seguir e o sol abriu e portanto eu estive basicamente à espera que as mudanças e o desviador descongelassem. O saco de água com o filtro incluído entregou a alma ao criador, não é? Porque nós, como sabemos, e era uma das recomendações que eu tinha no checklist, era à noite, quando está frio, trazer tudo para dentro e dormir comigo no saco de cama. Eu tinha isso na checklist, portanto, o Garmin, tudo, as cenas que têm bateria. E, em particular, o filtro de água tem que vir connosco, não é? Porque o filtro de água, se está úmido, se tem o mínimo de portanto, água ou a umidade que seja lá dentro, quando aquilo cristaliza com as temperaturas negativas, parte a estrutura do filtro por dentro e aquilo deixa de ser eficaz, mas de uma forma silenciosa. Ele não diz que está estragado, fica só com um bocadinho mais de flow, mas na realidade está a passar tudo. Portanto, o filtro deixa de ser eficaz. E eu nessa noite, portanto, cometi esse erro e foi a partir daí tive que ser muito mais diligente depois a purificar a água, porque percebi que foi uma das asneiras que fiz, foi deixar, e em por falta de opção, o filtro cá fora. Passa pela cabeça, isto vai correr mal? Não, aí passou. Aí posso dizer que todas as viagens e provas que fiz foi aquela que eu disse porque há 2 tipos de correr mal. Há um tipo de correr mal que é, se eu insistir isto vai correr mal. Se eu não desistir aqui a carregar no botão isto vai correr mal. Esta acho que foi a única vez que eu disse, se eu não tiver a arte de fazer as coisas bem, isto vai correr mal. Portanto, já não era só, se eu fizer alguma coisa, era, se eu não fizer o que eu devo fazer,
agora e arranjar a energia mental para ainda fazer isto e me pôr em segurança térmica, isto vai correr mal. E como é que controlas não entrares num estado de pânico? Não sei se controlo. Não sei se controlo. Ajuda muito ter checklists, porque tens um conjunto de coisas que te podes esquecer e que elas estão ali e tens essa referência. Ajuda muito a ensaiares e ter já passado por isso de uma forma mais controlada, mas exposto a más condições, para poderes dizer, olha, eu estou em más condições, mas isto é parecido com... pronto, teres um bocado de expectativas já estabelecidas sobre a coisa, também ajuda. Portanto, informação, experiência e tudo isso ajuda a não entrar em pânico. No meu caso, eu não entrei verdadeiramente em pânico, mas entrei em algum descontrole emocional. Portanto, estava-me a rir daquilo tudo. Foi a minha forma de lidar com aquilo, foi dizer, isto é uma situação que pode correr tão mal, que eu estava a achar graça àquilo e estava a fazer piadas de mim para mim, estava a gozar comigo. Estava a dizer, olha, vais ficar aqui congelado, Capitão Iglo e não sei o quê, vais ficar um pinguim. Estava um bocado a gozar comigo e a fazer um bocado de teaser, a dizer, Joãozinho, bora lá, acorda, vais ter que te aquecer, vais ter que ir lá fora, não te apetece nada, mas vais ter que arranjar a forma de ir lá fora, tirar o resto da capa da tenda exterior, porque se dormes aqui assim, não sei se vais acordar, vais hibernar durante um tempo. Portanto, a minha negociação de continuas, não continuas, tens dor, não tens dor, ali foi a negociação de, pá, o beacon aqui é, eu tenho que me pôr em segurança. Tenho que atingir os mínimos de segurança. E foram os mínimos. Portanto, eu passei a noite, eu conto isto sempre por piada, mas na altura não achei piada nenhuma. Os meus pesadelos nessa noite eram pesadelos em que eu estava ou a fazer motocross, numa dirt track, ou já tinha iniciado a descida e estava a fazer downhill, a saltar por todos os lados. Porquê é que era isto? Os sonhos têm sempre ali uma ligação com o que é que estamos a viver fisicamente. O meu corpo estava a tremer por todos os lados descontroladamente, a noite toda, para se tentar aquecer. E, portanto, aquilo que a minha mente punha era... Eu estava realmente a fazer tudo o que eram esse tipo de atividades e de desportos e, portanto, acordava sempre nesse tipo de estado. Pronto, até que percebi que pronto, na noite não tens essa clareza, mas eu estava a dormir do lado errado da tenda, que tinha o vento predominante, e portanto fui-me deslocando felizmente ao longo da noite para o sítio menos congelado. Mas pronto, a verdade é que de manhã estava tudo, as hastes da tenda estavam congeladas a ponto de eu não lhes conseguir tocar. Quando tirei a cobertura exterior da tenda, não tinha neve, mas tinha cristais de gelo entre o interior e o exterior da tenda. E pronto, e a bike estava maioritariamente congelada. As bolsas, os recs, tudo que era mecânica, a corrente. Portanto, foi ali uma horinha e tal, e depois foi engraçado. Porque como eu dormi num ponto de rota, não me afastei minimamente de rota, estava a dormir na rota, fora de estrada, mas na rota, passaram 4, 5, 6 participantes, alguns que já se tinham levantado às 6 da manhã e que tinham ficado na subida anterior e que, portanto, tinham dormido bem. Houve pelo menos um que já tinha dormido no início do platô. E, portanto, também teve uma noite miserável. E ele, assim que me viu, disse logo, epá, tu chegaste até aqui, deves ter dormido mal, porque eu dormi muito mal. E, pronto, partilhámos ali um bocadinho de desgraça. A verdade é, estive mesmo numa zona muito apertada. Não era facilmente antecipável, só de olhar para o mapa. Porque uma coisa é ler o terreno, outra coisa é, bom, mas isto neste ano em particular, aquelas correntes de água estão mesmo lá, ou aquilo está tudo seco. Aquilo varia mesmo de um ano para o outro. Portanto, as imagens de satélite não são tudo. Sabendo o que sei hoje, o que é que eu faria de diferente ali era, tinha checado as mãos, são o essencial. Não me metia naquela situação, não prosseguia. Fazia sentido prosseguir ali. Agora, assim que deixasse de sentir as mãos, parava e montava a tenda e acabou. E eu tive algum tempo onde não tive a noção onde é que me estava a meter, e quando perdemos uma habilidade básica de manusear coisas, fiz muita coisa com os dentes. Mas literalmente risquei o fósforo com o fósforo na boca e a fazer assim. Estamos nesse nível de jogo. Utiliza isto na mesma prova um bocadinho mais à frente, a última vez que fui aos 4.000. Portanto, esta foi a penúltima. Dia a seguir, dia de sol lindíssimo. O caminho era dificílimo dali para baixo, portanto tinha uma descida em pedra durante centenas e centenas de metros, levámos horas a fazer aquilo, portanto foi um bike a descer, e portanto se eu tivesse insistido porque achava que conseguia, tinha dado asneira, foi o sítio, apesar de tudo, certo para parar. E no dia a seguir volta a estar tudo bem, porque completamos a descida toda, voltamos junto ao lago, aterramos no mini mercado e aí foi a vingança total. Mas tudo bem disposto, quentinho, ao fim de umas horas, pronto, o pessoal mete protetor solar, arranca e de facto o novo dia, porque nasceu bem, dá outro ânimo. Né? Eu passei por um grande aperto, o maior aperto que já tinha passado em provas, mas depois, 1h30, 2 horas depois, não passa nada. Isso muda-te alguma coisa quando voltas sais da montanha e deixas de ser o João das montanhas e estás no dia a dia, alguma transposição ou não? Só esquece e habitua-se. Aprendes, não é? Aprendes, muda sempre alguma coisa. Ali mudou-me o meu sentido de perigo ambiental.
Vá. Portanto, eu não sou um tipo de montanha, tive algumas experiências, algumas aventuras, mas quem se inscreve nesta prova, e recuperando um ponto que eu toquei ali atrás, mas depois não concluí, ou é malta de montanha que dá uns toques de bicicleta, ou é malta de ultraciclismo que dá uns toques de montanha. Há estes dois universos. Os primeiros deram super bem na primeira semana e na segunda começaram a desistir, estouraram a pipoca, porque já não tinham pernas e sling e o que fosse para continuar pronto, e habilidade de lidar com problemas mecânicos, as cenas mais da malta das bikes. Portanto, eles foram os reis da primeira semana, em média. Na segunda semana, quem sofreu muito na primeira, e em alguns casos desistiu, foram tipicamente a malta de ultras, com mal adaptações à altitude, com temas relacionados com montanha, e na segunda foi um bocadinho a vingança. Portanto, houve esta... Se pegares aquilo eram cerca de 200 pessoas, desistiu metade, se calhar foi mais ou menos 50-50. Entre primeira semana a malta das bikes, segunda semana os tipos de montanha non-bikers. Portanto, se houve uma coisa que eu trouxe aqui foi lidar com essas condições ambientais e perceber que de uma próxima vez, eu consigo de facto ir os dias mais cedo, ou vou fazer aclimatação, se for preciso aqui a Granada, mais próximo, que já tens 3.000, 3.300, no Pico Veleta, e isso deixou de ser negociável. Ou seja, para mim, eu mesmo tendo tentado ir uns dias mais cedo, esses dias foram comidos pelo problema mecânico, portanto eu teria ido mais cedo para a montanha fazer esses ensaios, mas pronto, também há pessoas que chegaram mais cedo e não foram para a montanha aclimatar, portanto não é óbvio o impacto que aquilo ia ter. Ou seja, o awareness não é que eu antes não respeitasse a natureza de forma nenhuma, mas ali sentes na pele e há lições que ficam gravadas no teu corpo. E é o teu corpo que decide por ti, numa próxima vez. Isso também ajuda, ok? Porque mesmo que a cabeça queira ir e queira fazer... Portanto, Não entendi. Você pode me dizer o que gostaria? Muito bem, onde é que nós estávamos? Quase a chegar. 500 km final, piece of Isso. cake. 500 km finais. Foi quase piece of cake. A parte do lago é muito mais rolante, é mais simpática. Ali já é um tema quase de levar avião à pista, mas os tipos têm aquele twistzinho sempre e passámos a 20 ou 30 km, portanto, é quase em linha de vista com a chegada em Caracol. Só que faltavam 450 km na altura e mais uma subida aos 4.000 a um pico e uma descida. Portanto, também teve essa maldade. Essa subida é mais gradual, há mais sítios para parar e para abastecer. Portanto, é um sítio também mais civilizado, mas eu não tinha o meu emergency block de calorias foi guardado até ao fim, precisamente porque ia subir novamente aos 4.000 e até essa última noite podia ter que acampar de emergência e, portanto, tinha ali aquilo à mão. Foi engraçado porque nessa subida portanto, há uma primeira subida até muito próxima, até aos 3.200, 3.300, depois há um platô, subida então aos 4.000 e a descida final. E eu nessa primeira subida as coisas correram relativamente bem. Quando começa a primeira descida rolante, os meus travões, que eram novos, levava pastilhas novas, mas encomendaram ao alumínio ao criador. E tive que fazer a troca, mas eram ali 5h30, 6 da tarde, portanto já estava a ficar um fim de dia que eu não queria chegar, não queria nada parar ali. Fui obrigado a uma paragem para fazer essa troca das pastilhas de travão e que também houve malta mais cedo na prova, depois da Old Soviet Rose, houve um colega nosso nessa descida que partiu a rec, partiu a suspensão, houve malta que ficou sem travões e que com a bike carregada e num cenário daqueles safas-te bem nos platôs, nas descidas, ou fazes a pé ou vai dar asneira. Portanto, houve uma boa parte das perdas mecânicas teve a ver com isso. Às vezes uma coisa tão simples quanto nós levarmos os travões mais até ao fim, quer dizer, quando vamos pôr os novos travões, que não cabe lá. Simplesmente. E portanto estava ali a tentar meter os travões. Aquilo é um cenário com a bike carregada, é sempre mais difícil de se fazer. E fim de dia tive, ao fim e ao cabo, de baixar ali um bocado a pressão do óleo, mesmo de deixar ali sair na manete para ganhar outra vez espaço e para conseguir meter os travões. É daquelas coisas que tens de dizer, não vale a pena ser com pressa, estás com pressa, porque queres acabar o dia, mas se fizeres mal vais ter que parar outra vez, vais ter que corrigir. Sim. Ou fazes a asneira, deixas entrar porcaria para dentro da linha dos travões, do hidráulico, e aquilo corre mal. Eu, por acaso, foi daquelas coisas que levei para a partida, para Osh, e decidi à última da hora se deixava no saco, que depois é transportado para a chegada para Caracol, ou levava comigo. Houve N-items em que eu fiz isso. Um deles que eu decidi trago comigo foi um bleed cup para os travões e um frasquinho de fluido. Usei-o 2 vezes durante a prova. É uma coisa que eu não sabia, mas tive uma intuiçãozinha. Me disse, eu posso não acabar a prova por causa dos travões.
e não vou querer voltar para Portugal com esse rótulo na testa. Epá, não me apanham nessa. E portanto resolvi levar aquilo. Utilizei 2 vezes porque, e isto eu não sabia, mas é mais ou menos óbvio depois de, como quase tudo, não é? Depois de saber a razão, mas com a diferença de pressão e da altitude, se houver, por poucas bolhas que hajam, os travões funcionam bem aos 1500, 2000, 3000. A partir dos 3,5, naquele caso, Sim. aquilo deixava quase travar, vinham até à manete, porque as bolinhas de ar que haja vão subir, vão-se alojar junto à manete e aquilo deixa de ser eficaz. Depois de baixar a coisa estava bem. E portanto eu quero no CP1, quer, quando é que foi? Foi já próximo deste dia, usei o Bleed Cup e pá, tive que sangrar os travões ali porque aquilo, pronto, estava bem a baixa altitude, a alta altitude traía-me, portanto era enganador. Mas pronto, era um pormenorzinho sem o qual ou não acabava, ou tentava descer sem travões e se calhar espalhava-me. Pronto, há sempre este trade-off entre levo carga a mais, mas estou apto a lidar com mais cenários e a acabar. E para mim é sempre, o trade-off é sempre decidido por quão burro tu te vais sentir se não acabares a prova por não levar ou por não teres meios para resolver uma coisa, não é? E portanto, neste caso em particular, epá, foi o tema ali de resolver o tema das pastilhas de travão. Meia hora depois, já nesse platô, tenho um furo, tento reparar o furo, epá, e quando chega ao último ponto de controle de passaporte, e há vários nesses últimos dias, aquilo demorou mais um tempo que eu queria e estou na base da última subida aos 4000, é uma subida, não é especialmente dura, mas é assim médio mais e muito longa, já ao início da noite, portanto, são 7h30, por aí assim. Portanto, tive que tomar a decisão, vou acampar aqui e amanhã de manhã acordo mais cedo e acabo o raio da prova, ou vou tentar subir isto com calminha, vou gerindo e vou ver o que é que isto dá e pedalo pela noite dentro. E, portanto, aí a minha primeira decisão foi contrariar o que o meu corpo dizia há 2 dias. Portanto, entrei um bocadinho, agora, history repeating, não é? Aprendi alguma coisa ou não. E nessa subida o que eu decidi foi, bom, parei, sequei-me, vinha com os pés molhados, que é assim uma má forma de entrar na noite, e fiz ali o meu jantar, e enquanto fazia o jantar dizia, pá, monte tenda, não monte tenda, monte tenda, não monte tenda, vou parar, não para, etc. Começa a ficar frio e eu começo a ver o filme do dia anterior, ali um déjà vu. E decidi que não. Decidi que, pá, vou aprender alguma coisa, mas isso não me vai deixar ter medo o suficiente para não ir a jogo. Porque agora é tipo, apanhei hipotermia, passei uma gelada, agora não subo à noite. Maybe, não é? E, portanto, o que eu retirei daquela lição foi, eu vou fazer um check. E, portanto, eu de 20 em 20 minutos parava, tirava as luvas, dizia, está a funcionar, não está. Se não tivesse, eu parava, montava a tenda ali e acabou. Portanto, controlei muito mais aquelas variáveis que eu achei que tinham sido críticas para me levar àquela situação. Pronto, a subida foi longuíssima, cheguei lá acima tipo 11 e tal, meia-noite já, mas pronto, lá bati nos 4000 a certa altura, e aí por cansaço e brain fog e frio e tudo, lembro-me que a meio da subida, hoje em dia acho piada, ainda tinha alguma bateria, tive o telemóvel sempre em modo avião, mas tinha uma bateriazinha para ouvir um audiobook que tinha gravado e lembro-me fiz essa subida a ouvir um audiobook sobre parentalidade. Jovens e não sei o quê, portanto fui para um sítio muito longe e fiz a subida a pensar nas minhas filhas. Depois lá de cima a descida foi completamente inesperada, foi muito mais dura que a subida. Porquê? Porque já estava cansado, é uma subida super rolante, muito rápida, não dá para ir sempre a travar, portanto a bike vai carregada, quer a velocidade e quer descer, e fui tendo companhia a espaços durante a descida de alguma malta ou que já estava a subir e que eu os passei ou que vieram de trás. Nessa descida era uma descida muito rápida e muito picada e durante 20 e tal, 30 km. Portanto, foram horas a descer aquilo. Foram para aí umas 2 horas só na primeira fase da descida, porque entretanto tinha que parar para ganhar sensibilidade nas mãos, para me aquecer. Estava ali a entrar novamente a hipotermia já relacionada com a velocidade de descida e com o rate de descida que estava ali a fazer, que era muito difícil de fazer de outra forma, porque era bastante inclinado. E aí foi um dos outros momentos de hospitalidade que esse foi dos que me marcou mais. Se calhar por estar tão próximo do fim da prova, parei ao pé de uma obra de grandes dimensões. Eu nem percebi o que era, se era uma barragem, se era remendar uma estrada, mas tinha um estaleiro, tinha montes de contentores, umas luzes de iluminação, deviam ser 2 e tal da manhã. E eu assim que parei, portanto, chega lá um tipo cheio de frio, vestido de licra, para ali ao pé das luzes e vês uns tipos pareciam aquelas roupas de bombeiro, não é? Todos balaclavas e não sei o quê. Bem, eles nem me disseram nada, fizeram-me só um gesto, entrar aqui dentro do contentor. Eu, portanto, larguei a bike, entrei e antes de qualquer coisa trouxeram-me um chá quente, uns cubos de açúcar e pude-me aquecer. Estive ali 20 e tal minutos dentro do contentor
e sem dizer nada, porque eles falavam pouco ou nada de inglês, e eu, pronto, andei a brincar ao Duolingo durante um ano a aprender russo e não sei o quê, mas para aprender cirílico, na realidade, para ler alguma coisa das placas e ter o vocabulário básico, mas não era conversacional, portanto, eram coisas mínimas, não é? E então foi especialmente tocante porque eles eram um bocadinho, olha, já não estás gelado, ok, mas estás com fome. E isto não era preciso falar. Tipo, olhavam para mim e viam. Então trouxeram uma lata com um bocadinho de pão. Passado um bocado, viram que eu comia aquilo e tal, e trouxeram uma lata com um bocadinho de queijo, já cortados e não sei o quê, que já lá tinha. E houve um tipo que se sentou na mesa e nós, sem falar, sem conversar nada, ele fez-me um gesto com a cabeça, foi buscar, tocou-me mesmo, foi buscar a marmita dele e dividiu a marmita dele comigo, a meio. Foi buscar um prato, tirou, eram uns noodles com um bocadinho de proteína, umas coisas, pôs-me aquilo no prato e dividimos ali a refeição. Marcou-me, pronto, marcou-me. Ali no meio daquele frio e daquela coisa toda, há ali muito de humano. Não importa muito quem é que és, de onde é que vens, isto aqui é humanos contra a natureza. E portanto, se estás lá fora, se estás ao frio, se estás em déficit calórico, se estás não sei o quê, antes há aqui uns mínimos olímpicos, estás a ver, quase basezinha da pirâmide de Maslow. Esta parte nós, por irmandade, garantimos, depois o resto logo se vê e logo se fala, isso é outro tema. O que eu senti às vezes, e numa das fases anteriores, onde no iurte me deram um chazinho quente e uma bola com picante para comer, para vascularizar, aquilo era aos 4.000, estava muito frio. Foi nesse tal platô da Arabel, há um iurte mesmo lá em cima, junto ao cruzamento. Uma das coisas que eu senti, e que mais uma vez não tive interação nenhuma, portanto, era uma senhora que lá estava, viu-me gelada chegar, mandou-me só entrar, foi precisamente isso. Eu acho que essa senhora faria isso à sua pior inimiga, era indiferente. Primeiro aos básicos, primeiro somos humanos, primeiro aqueces, bebes o chá e depois logo se vê o resto é tudo secundário, mas este básicozinho, estes primários, é uma prova de humanidade e de hospitalidade que se gera, que é humanos contra a natureza. Estamos num sítio remoto, estamos num sítio inóspito, first things first, e depois está tudo logo o resto. Logo se discute. Foi impressionante. E depois a meta. E depois a meta, depois é rolar, a descida final já é um bocadinho gerir, olha, eu ainda venho gelado, mas portanto, há uma transição muito grande, porque descem-se no fim de 2.000 e tal metros, né? até ao fim, depois é rolar, sei lá, 40, 50 km até Caracol, são mais umas horas. Mas pronto, já é um clima, pronto, não é de euforia, mas é tipo, olha, se não correr nada de mal, já é levar o avião à pista, para tirar layers de roupa, começar a suar, pôr outra vez, para até aquele descongelar, não é? De quem vem dos 4.000 e em muito poucas horas está outra vez numa zona mais temperada, já a chegar ao pé do lago, outra umidade. E pedalar noite dentro e dizer, ok, queres descansar, mas deixa de treta, estás aqui há quase 2 semanas, portanto pedala lá mais 2 horas, espreme mais um bocadinho e estás quase a chegar. Muita da zona antes da chegada já é ali já tem Alcatrão, portanto já é uma zona rolante e é lutar com o sono. E ali já vale a pena, já não é um tema de hora, vou parar e acampar e amanhã de manhã acordo. O tempo que levava a montar acampamento e a desmontar de manhã era o tempo que levava a chegar, portanto, aí já uma negociação já só baseada em sono, acaba lá isto. E é verdade. O que é que se sente quando se chega? Começa-se a sentir antes, ou seja, eu acho que foram essa hora e meia, 2 horas a rolar até dentro de Caracol que se começa a ter esse sentimento, a rever um bocadinho de onde é que viemos, os highlights do percurso. O que sente, pronto, é obviamente um grande sentimento de realização, de perceber onde é que estamos geograficamente, porque uma coisa é levar aquilo dia a dia, que é a soma de segmentos, outra coisa é, não, eu comecei ali e agora estou aqui junto ao lago, quase do outro lado do país. A chegada é um bocado anticlimática para quem está à espera de ter uma grande festa e ter uma meta e fotografias e medalhas. Não, é tipo, não está lá ninguém. Porque a malta vai chegando ao longo de horas, bate-se um portão de ferro, está lá um tipo, registra o tempo. A primeira coisa que eu fiz é onde é que eu como, onde é que dá para comer. A estas horas, eram 6 e tal da manhã, uma coisa que eu valha, e deram-me a melhor notícia que podiam dar. É para um restaurante de 24 horas, a 2 ruas de distância. E portanto a minha chegada basicamente foi deixar lá a bike, nesse ponto de chegada onde eles juntam tudo, as caixas, todo esse material de chegada, e depois junta-se tudo para ir num autocarro para a capital, 2 dias depois. E foi para esse restaurante, vestido como estava, com um estado de meio abandonado.
Epá, e enchi a mesa do pequeno almoço, fiz uma videocall com os amigos que acompanharam, ainda estavam acordados a ver a chegada para casa com a família. Epá, e acho que eu adormeci no pequeno almoço uma série de vezes. Eu de repente acordava, estava empregado ao meu lado, a trazer mais umas empregadas de mesa, com umas cenas na mesa, eu ia comendo pizzas, ia comendo noodles, aquilo tudo, de repente adormecia, acordava outra vez, já são 9 e tal, e pronto, tive ali um tempinho, até que me deixaram ir para o alojamento, pôr as coisas. Epá, eu voltei a ser humano depois de 2 banhos. Foi rigorosamente, eu cheguei ao quarto, enchi o quarto de tudo o que era equipamento e parafernália, não é? Abri os sacos, pus as coisas a secar, as tendas, os Tyveks, aquilo tudo. Portanto, o quarto ficou um acampamento autêntico. Até usei os varões das cortinas, pendurei coisas de um lado ao outro do quarto. Pronto, aquilo tem que ficar, não é? Quer dizer, tinha 2 dias para ficar ali, pôr aquilo a secar. Pá, tomei ali uma série de banhos, esfreguei-me bem e voltei então ao ponto da partida para tirar a minha foto de finisher como deve ser e já com um ar minimamente civilizado. E o que se desfruta mais ali é ver a outra malta a chegar. Quem nós nos cruzámos no percurso. Houve um senhor que me marcou particularmente, um senhor japonês, já com mais idade, ele teria, sei lá, 50 e tal anos. Teve muito tempo a treinar para isto, mas também não fez o treino de altitude que podia, porque o país não se dá muito a isso. E encontrei-me, sobretudo nesse tal dia onde tive a maior dificuldade, na primeira terça-feira, cruzei-me várias vezes com ele. Portanto, eu andava, ficava a arfar, parava, ele passava. E fui observando a progressão dele nos checkpoints e tudo, porque ele tinha, não sei, eu vi nele uma aura de disciplina, de prosseguir. Era alguém que eu não achava à partida que fosse super dotado em termos atléticos, a bicicleta e tudo, não, mas ele era alguém que disse, olha, eu vou levar isto com esta disciplina e com este etos. E isso variava participante a participante. Portanto, havia a malta que era super ciclista e que ia lá apesar de, havia a malta que era aventureiro e que ia lá com outra perspectiva. A prova é muito gira por causa disso. Tem uma riqueza tão grande que tu podes fazê-la de formas muito diferentes. Tem muitas variáveis, tem muito para explorar, muito para ver, muito para conhecer. E depois tem aquela aliciante de como o local, o traçado da prova muda todos os anos, nunca vais fazer 2 vezes a mesma prova. Portanto, é das muito poucas que eu digo, não sei se não volto lá. Exatamente. Só porque tenho outras coisas interessantes e gostava de fazer antes, mas se não fosse isso, e se me dissessem assim, João, queres arrancar amanhã, estão aqui férias, está aqui a passagem aérea, está a inscrição, está tudo tratado, vais amanhã? Vou, claro que vou. E houve algum momento ou experiência que tiveste que nunca partilhaste com ninguém? Acho que não. Acho que não teria que pensar nisso. Sabes o que é engraçado nestas provas é que esta e na RAM são provas que, como pedalas 20 e tal horas, às vezes se for preciso num dia, há muitas coisas que ficam, eu costumo dizer, ficam enrugadas. Não é? É Sim. como se estão ali perdidas. Eu ainda não estiquei a tela toda outra vez. Portanto, há coisas que eu ainda descubro, há coisas que eu estou a escrever, assim, em mais detalhe, uns relatos como deve ser sobre a RAM, e há coisas que eu olhar para o mapa, a olhar para as fotografias, a olhar para o log de nutrição, há coisas que eu me estou a lembrar pela primeira vez. E, portanto, há coisas que ficam nas creases, não é? Ficam um bocadinho ali escondidas, que eu posso não me ter lembrado. Mas, normalmente, eu sou um tipo que, quando me lembro, gosto de racionalizar as coisas, de enquadrar, de partilhar com alguém. Portanto, à partida, se eu me lembrar, já partilhei com alguém. Se a pergunta era mais em direção, houve coisas mais houve do coisas teu no direito íntimo, também, mais sim. transformadoras. Talvez haja e que eu ainda não, ou nunca as vou conseguir enquadrar. Há momentos da prova em que eu me lembro que parei a bike, sentei-me e fiquei a ver, por exemplo, depois dessa Old Soviet Road. Eu sentei-me por nada, não queria descansar, não queria nada, mas sentei-me e disse, esta vista é tão incrível, é tão boa, é tão diferencial face a tudo o que eu tenho, que eu quero estar aqui um momento só a absorver isto. E sim, eu consigo reviver esse momento, se calhar não consigo transformar em algo que conta a alguém. É uma coisa que se vive. É tipo, olha, confia em mim, vale a pena estar lá e viver aquilo. Não consigo explicar tão bem o porquê. Outra coisa é o sentido de remoto e de isolado que tu tens, sobretudo nesse bloco de 400 km. Eu acho que é aquele bloco onde tiras mais camadas, não é? Onde fica... és tu e o que levas ali e pouco mais. A minha pirâmide de Maslow ali devia ter 2 blocos. Né? A água deixou de ser, não é? Portanto, eu não era um tema. Portanto, havia de ter água, assim ou assim, era calorias e abrigo. Mais nada. A minha vida era calorias e abrigo. Só isso. E isto dá-te um grau de simplicidade. Um amigo meu dizia outro dia, é como se tivesse ido para um retiro no Tibete, um retiro espiritual, uma coisa qualquer, mas ias a pedalar, ias na tua, a fazer a tua coisa. É um bocadinho. Durante esses dias e durante esses momentos, até é engraçado, porque depois olhas para as realidades que estão cá, do trabalho, das relações, com tudo, não é? Com família, com amigos, etc. Bem, vês tão na terceira pessoa, tão longinho,
que apanhas ângulos e tens ideias de fazer coisas que cá podias passar o resto da vida a pensar nisso e não te ias lembrar. É mesmo um distanciamento que se soubeste tirar o partido dele, não te sentires angústia, não sei, que chato, estou aqui tão longe e tudo. Pá, não, o que é que eu posso ganhar por estar aqui num estado tão diferente do habitual? O que é que este estado me traz de novo? E isso bem aproveitado, posso dizer que trouxe uma série de takeaways que depois já consegui pôr em prática e, francamente, é nesse aspecto que eu digo que a viagem mudou-me. Mudou-me mesmo depois naquilo que eu consigo. Foi no que desfrutei lá e naquilo que transportei para fazer cá. É um desconectar totalmente para depois voltar a conectar quando chegamos aqui. É um bocadinho isso. É conseguir é que esse exercício de desconectar e reconectar, não é? Fazendo aqui um paralelo um bocado bruto, mas que é um bocadinho isso, é um bocado como o tema dos jejuns intermitentes e da autofagia do corpo e etc. Às vezes é preciso morrer algumas células antigas, uma pele seca e etc, para nós olharmos renovadamente para a mesma coisa. Isso funciona com os mecanismos biológicos, funciona com a nossa abordagem, as nossas rotinas do dia-a-dia, e é uma coisa que às vezes até vai um bocadinho... Agora estou um bocado fora de pé, não sei se há um nexo entre as duas coisas, mas a verdade é que todas as provas que eu fiz, esta foi a terceira que eu fiz de 2 semanas, mais dia, menos dia, foram provas onde eu, ao fim da segunda semana, o início da segunda semana, o meu corpo entrou num regime completamente diferente. Portanto, eu, tipicamente, os primeiros 2 ou 3 dias sofro imenso, porque o corpo está viciado em hidratos de carbono, açúcares mais complexos, mais simples, etc. É obrigado a comutar para um regime diesel, né, que eu costumo dizer, a queimar gordura. E depois, mesmo quando regressas, eu tive uma semana, estava nos últimos dias de prova e vinha no avião, basicamente, a fazer o meu guia da semana a seguir a que restaurantes preferidos é aqui e pratos preferidos é aqui a comer, né? Que, como imaginas, foi um bocado intenso nesse aspecto. Eu perdi 10 quilos em 2 semanas, foi bastante. Mas a verdade é que mesmo durante essa semana, comer tudo o que podia, continuei a perder peso. Perdi 2 quilos na primeira semana. Portanto, o corpo fica hardwired para continuar a queimar gorduras, e, portanto, tudo que é nutrientes, tudo de outro tipo, que ele não está apto a gastar e a usar em reconstrução, digo, ok, sim senhora, pode passar, pode seguir e não lhe toca. Portanto, leva também depois um tempo a fazer esse phase-out. E é claro que nesse processo, há uma reconstrução celular de uma parte do teu corpo, bastante generosa. Eu, em qualquer uma dessas 3 provas, perdi entre 8 a 10 quilos durante as 2 semanas. A maior parte deles foram gordura. E é curioso, porque se olharmos para os números, aquilo é entre 8 a 10 mil calorias por dia, dependendo do regime de intensidade. E na melhor das hipóteses, exemplo RAM, não é? Que temos um carro connosco e estamos a comer de acordo, conseguimos repor 5 a 6 mil, que é o que o corpo consegue assimilar, mais que isso o corpo já não assimila, mesmo em condições ideais. Muito menos com stress de calor, muito menos com stress de não dormir, ou já com febre, ou não sei o quê. Portanto, é daí para baixo. Ou seja, há um losing game, há um déficit calórico auto-instituído que vai desbastando o corpo. Não há hipótese nenhuma. E o corpo é engraçado porque acaba a lidar admiravelmente com isso, com as horas de acordar. É curioso porque, ao chegar das provas, na maior parte dos dias a seguir, eu acordo às 5 da manhã e começo a andar pelo sítio onde estiver, seja o quarto, seja um hotel, seja a minha cama. Eu saio e começo a procurar as coisas para me vestir. Onde é que está o chamois, onde é que estão os calções, onde é que está não sei o quê. E às tantas, alto, isto já acabou. Já acabou. Mas é algo que fica gravado durante uns dias. Se alguém pudesse ouvir esse teu diálogo interno que tu tinhas diário, ficava surpreendido com alguma coisa? Quem me conhece bem, acho que não. Acho que não. Surpreendido de dizer isto é tão diferente, é tão fora. Ia ficar surpreendido, se calhar, com o grau a que as coisas foram. Não no sentido de haver coisas novas ou fontes de motivação novas. Acho que aí foi um bocadinho a mesma peça num cenário diferente. Portanto, quem me conhecer da RAM, do North Cape, de outros cenários de Ultra, aí não posso dizer que tenha sido extremamente diferente. A parte que foi, provavelmente teve a ver com eu sentir na pele e com uma proximidade muito grande. Não é um sentimento de visitante, é alguém que está lá e que vive lá uns dias. Não é alguém que vai espreitar como é que as coisas são. É mesmo as condições de vida. É numa zona tão remota e que, desde o sítio,
pronto, das casas, dos abrigos, das condições sanitárias, não é? Tipo, teres pronto, um barracão de madeira a 50 metros que é um buraco no chão e é a casa de banho, não há casas de banho, não há coisas desse género. E que isto dito assim como uma grande leveza é uma coisa, acordar às 4 da manhã com febre e a tremer de frio, sair de uma casa para ir no meio do vento, lá para o meio de umas tábuas e como é que eu me limpo? Há coisas que nós tomamos como adquiridas e que ali são o sentido contrário, epá, de uma forma tão gráfica, tão profunda, que não consegues ficar insensível a isso. Ou seja, o que é que aqui foi diferente? Uma coisa é tu ires a um país com uma realidade diferente do teu, um estado de desenvolvimento diferente do teu e ires lá ver. Outra coisa é tu estares num estado de vulnerabilidade, pá, a nível físico, estás doente em condições dessas, tu sentes as coisas de outra forma, vives essas realidades de outra forma. A hiperabundância de tudo o que tu tens aqui, de estímulos, pá, dos ecrãs, de luzes, de tudo o que tu acionas no teu dia-a-dia, lá não tens nada para acionar. Portanto, por um lado é um descanso mental enorme, porque há um conjunto de stressors e de estímulos a que tu respondes e coisas que podes e deves fazer. Ali não há nada. Tu não te cansas de mexer alavancas, não há alavancas. Em vez de teres 50, tens uma ou duas. Portanto, aprendes a jogar melhor com essas, a apreciar essas e a ver que muito daquelas pessoas que vão nascer, crescer e morrer só olhando essas duas alavancas. E, portanto, pensas muito no que é que fazes com as outras 48 quando voltas para cá. E precisas mesmo das 48. Ganhas uma perspectiva diferente. Mas, mais uma vez, é porque vives, não é porque assistes, é porque experimentas isso por dentro. E o formato da prova é isso. A mim deu-me. Poder viver essas situações num estado, pá, eu não digo vulnerabilidade no mau sentido, digo no bom sentido, que de outra forma não me faziam ver essas coisas com uma clareza como pude ver. Compreendo perfeitamente. Muito bom. Tens mais algum projeto que gostavas de destacar, para além da Silk, aproveitando? Olha, eu tenho uma bucket list que eu costumo dizer vai-me sobreviver se a coisa correr bem. Portanto, eu não vou ter tempo para fazer tudo aquilo que quero fazer lá, vou mudando, há adições, há sempre provas novas e coisas novas que quero fazer todos os anos. Vou no próximo ano fazer a Marathon des Sables, que já queria fazer há um tempo. É um jogo completamente diferente, né? Do frio das montanhas para o deserto e para o calor. Eu não sou um bicho de corrida propriamente, portanto tenho ali ainda uma leva grande de treino e de adaptação para fazer, mas sobretudo de aprender. É isso que eu gosto mais, eu desfruto muito nestas provas. Se pudessem assim, vais fazer outra vez a mesma prova, mas tentar tirar um dia. Pá, não. Porque eu não vou ser forçado a aprender o suficiente. E, portanto, eu sempre que apanho uma oportunidade, pá, é um país novo, é um tipo de prova novo, um regime de intensidade, uma configuração e um setup novo, que eu tenho que estudar, tenho que ensaiar, levo para o terreno, experimento e volto. Epá, isso é que me dá um gozo enorme. E depois poder analisar essas coisas e passá-las. Não é? Epá, o que é que aprendi? O que é que trouxe dessa experiência? Trocar experiências com pessoas que tiveram noutras realidades assim desse género. É o que eu gosto mais de fazer. Eu tento fazer isso e pronto, participando também um bocadinho neste tipo de iniciativas, de podcast, etc. Também tenho um formato um bocadinho diferente, tem a ver já com talks, que faço profissionalmente para empresas, mais para eventos, team buildings, e que está muito orientada o que é que destas experiências eu levo para a minha vida profissional e o que é que da minha vida e experiência profissional eu trago para a organização destas experiências. Mais numa lógica de não só da forma como tu lidas com o planeamento, de uma forma objetiva, quase de eficácia e eficiência da coisa, mas mentalmente como é que abordas isto? O facto de teres um roadmap, o que é que esse roadmap pode ter a mais de ambição, que ele dá no ninho, a mais que nos faz ir mais longe, e depois como é que lidas com as tropelias e dificuldades que surgem no caminho e com as aprendizagens. Porque é que as aprendizagens disso te vão ajudar a ir para o degrau a seguir. Ia só lançar aqui um desafio. Nunca pensaste em atravessar o Atlântico a remo? Que outra aqui diz que ainda é mais duro do que fazer a maratona do Sable. Nunca pensei. Há de ser duro de formas diferentes. Já pensei e farei. Penso eu que vou poder fazer antes a maratona do Ártico, em ski nórdico, a ACR. Tenho estado cronicamente com lesões nos ombros e chatices e operações, e portanto já há 3 anos que estou a adiar isso, ainda não vai ser este ano, talvez no próximo, se tudo correr bem.
E tenho outros desafios, também de águas abertas, provavelmente tentar nadar o Canal da Mancha. Antes disso, o Atlântico a Remo nunca me lembrei e tenho a certeza que há pessoas que me são particularmente caras que não vão ser muito tuas amigas porque acabaste de colocar mais uma coisa na bucket list. Família. Mas pronto, sabem que não fui eu que me lembrei disto, isto não estava na bucket Daqui a list. pouco tentam ver outro extremo, outro aventureiro extremo que tinha acabado de fazer a maratona de sábado e de repente disseram, pá, sabes que existe. Essa é uma das coisas giras destes eventos, é que há sempre sempre lá alguém- maluquinhos que há já sempre fizeram alguém- outras coisas, sim, ou planearam existe. fazer, ou conhece alguém que faz. Não. E portanto, eu agradeço-te essa nova adição. Não tenho a certeza que isso vai ser partilhado por toda a gente. Mas me gostei desta. Acabamos aqui com um blocozinho de pergunta aqui sobre as viagens, que é o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? É uma boa pergunta. Há uma coisa que eu levo mesmo sempre, que é um Leatherman pequenino, um mini, que acho que, não sei se eles já deixaram de fazer, mas eu deixei de ver à venda. Portanto, normalmente os Leatherman são aqueles alicates multitool, não é? Que depois dá a volta e é uma ferramenta mais ou menos à série. Eu arranjei um razoavelmente pequenino, mesmo da marca deles, e que já não voltei a encontrar à venda. Mas isso, normalmente, é o fallback para muita coisa. Aquilo já me safou muitas vezes. Também levo uma multitool que o meu cunhado me deu já há muitos anos, da Victorinox, uma coisa porreira, é a coisa mais simples do mundo. Aquilo basicamente é uma chave Eggs de 5 e um conjunto de pontas, mas pronto, são particularmente bem construídas, os materiais têm aguentado, não enferrujam, não se estragam, e é daquelas duas coisas mecânicas que vêm sempre comigo. Estava aqui a tentar pensar, é que as viagens são tão diferentes. Se eu pensar em termos de setup, se calhar não há nada de comum nestas viagens todas a não ser isso. Está feito. O que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Vou ter de tirar a roupagem de prova e chamar-lhe um bom dia de viagem. Olha, Certo. é um dia, não lhe vou chamar ideal, mas um dia bom. Foi um dia onde entrei num território onde nunca tivesse ido, geograficamente, onde experimentei pelo menos uma condição que eu não tenha experimentado, geográfica, atmosférica, o que é que seja, e que tenha tido momentos daqueles de eu não quero saber, eu vou ter que parar para desfrutar deste momento, ou para tirar uma fotografia, ou para coisas que eu quero gravar e imortalizar, sabes? Se valer o bookmark, e se eu tiver 2 ou 3 momentos desses no dia, foi um dia bem faturado. Eu não sou um bicho solitário. Portanto, gosto muito se esse dia for temperado com conhecer alguém, uma experiência nova, desfruto muito disso. Isso só por mim já poderia fazer um dia bom. Se um dia não tiver isso, vou ter que saber outra forma de desfrutar. Mas é um bocadinho isso. É um dia que tu digas, epá, valeu a pena não ter parado, não ter desistido, não ter encurtado, valeu a pena ter vindo aqui. São aqueles momentos em que tu dizes, olha, se a prova acabasse magicamente amanhã, ou a viagem, ou o que quer que seja, este foi um dia bem faturado. Sei que tenho muita dificuldade ao fim do dia de ir deitar, normalmente, porque há sempre mais qualquer coisa. Se pudesses reviver um único dia das tuas viagens que fizeste, para qual dia é que voltavas? Epá, por tudo aquilo que significou o dia de chegada da RAM. Foi de longe o dia mais intenso. Não teve muitos destes pormenores que disse agora, portanto, eu não era pela geografia, não era pelas vistas, não era por não sei o quê, mas foi porque teve uma equipa, um conjunto de amigos, teve pessoas, teve estávamos a fazer uma recolha de fundos para o IPO na altura. Foi pelo impacto que teve e pelo bem que fizemos individualmente a nós, aos outros, como equipa, ao nosso entorno. Foi pelo significado que teve. Foi sem dúvida nenhuma outro dia. Há dias que se desfrutam individualmente, há dias que desfrutas pela paisagem, pela localização. Esse foi o dia, pela ligação, foi de longe assim o dia mais intenso. E qual é que é a próxima viagem de bicicleta? Já está marcada? Além das bucket lists. Enquanto viagem não está. Vou fazer o Transportugal pela primeira vez. Era uma coisa que ainda não tinha feito e quero fazer para o ano num regime um bocadinho diferente.
e acabei na Silk, decidi que não vou fazer este ano o Tour Divide. Em princípio vai ficar para 2027, este ano, esta época, né? Portanto, não vai ser em 26, em princípio vai ficar para 27. É uma prova que eu quero muito fazer, mas percebi que aquela fatia de tempo, que ele não vai a lado nenhum, e aquela fatia de tempo nesta fase, portanto, minhas filhas têm 14, 15 anos e, portanto, há aqui há um momento certo para ver aqui um conjunto de coisas que eu quero viver com elas. Não me arrependo de ter ido ao Quirguistão e do tempo que isso levou, mas enquanto lá estava, disse, não vai haver uma prova de 3 semanas para o ano, isto tem que ser mais doseado para desfrutar e para dar de mim cá também, de uma forma diferente. Posso fazer uma viagem com elas de bicicleta cá. E, portanto, demos muitas sugestões ao longo do podcast. E, portanto, já tem a quem agradecer. Muitas ideias aqui para fazer. Pá, muito obrigado, João. Obrigado. Muita conversa, aprendi imenso sobre este mundo que não é todo o meu mundo, mas foi fabuloso. Gostei muito da tua abordagem, da forma como tu vês e a racionalização destas aventuras. Portanto, leiam, vamos colocar aqui na descrição links para a prova, para mais informações que possas. Tem alguns relatos, é verdade, eu vou partilhar também na página o setup, o link para o setup da bike. Tenho uma folhinha de Excel, tipo aquelas listas, checklist, né? Mandatório, obrigatório, categoria, o peso, que também é muito importante, isto no fim do dia tenho de compilar, o que é que deixei para trás e não deixei, portanto vou partilhar uma Google Sheet com isso no site, depois também farei um post alusivo, mas pronto, também o que eu gostava genuinamente era se houver perguntas, dúvidas sobre o setup, ou dicas para quem quiser fazer a prova, há uma série de amigos que também já manifestaram interesse, isso é muito giro, é o tipo de interação que eu também desfruto muito e portanto se puderem ser canalizadas por vocês também seria ótimo. Se gostarem, já sabem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, façam reviews, essas coisas todas, classifiquem com 3 estrelas, vejam e subscrevam os sininhos todos nas várias plataformas, Spotify, YouTube, etc. Se não gostarem, já sabem, partilhem com os vossos inimigos. Se que algum goste. Até o próximo episódio. Boas experiências, boas viagens. Obrigado, João. Muito obrigadíssimo. Foi mesmo... gostei mesmo muito. Excelente. Gostei mesmo.